Muito boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Luminous Podcast, podcast que busca trazer assuntos da psicologia simplificados para a sua vida prática, trazendo conselhos para você sobre saúde mental, sobre sua vida financeira, sobre o seu trabalho. A gente está aqui para tornar a psicologia mais descomplicada. E eu estou aqui com o meu querido co-host, meu amigo Arthur Matheus. Boa tarde, pessoal. Beleza? Tudo Bom ótimo? demais. Pessoal, a gente está de novo aqui com um convidado para falar excelentemente sobre o assunto de psicologia baseada em evidências, sobre ciência, sobre religião, sobre saúde mental, e eu vou até pedir para ele se apresentar. Ele é professor, pesquisador, palestrante, um cara muito simpático, agradeço demais a presença dele aqui hoje. Estamos aqui hoje com o Daniel Gontijo. Prazer, que bom que a gente está aí para bater esse papo sobre esses temas que são tão preciosos para mim, que vira e mexe estou falando a respeito nos podcasts, eu pesquiso a respeito disso, então eu tenho formação em psicologia, já me apresentando, né? O mestrado e doutorado em neurociências, no doutorado eu estudei a relação entre saúde mental e espiritualidade. Tive uma passagem como professor universitário, mas depois que eu fundei meu instituto, Instituto Ponto Azul, a gente tem formação em psicologia, a gente tem também uma formação em ciência e filosofia para quem é de outras áreas e quiser desenvolver mais o pensamento crítico. E o troço acabou exigindo demais de mim, eu acabei saindo da universidade. Mas estou por aí fazendo palestras, falando sobre psicologia científica, sobre pseudociências, e é uma honra, um prazer estar aqui para dividir com vocês um pouquinho do meu trabalho. Maravilha, Daniel. Cara, você falou um ponto muito interessante, auxiliar as pessoas a ter um pensamento crítico. E você falou que o seu instituto chama Ponto Azul, eu creio que é por causa do Carl Sagan. Palio do Ponto Azul, é um vídeo sensacional. E aqui, eu queria te pedir para você explicar para a gente um pouco melhor, então, qual que é a importância do pensamento crítico? Porque a gente vem do meio da psicologia, em que nós temos muitas correntes, muitas vertentes, muitos autores. Geralmente, na graduação, a gente aprende com base, com a ideia de que existe um autor com essa teoria, o outro autor com a outra, mas a gente não aprende a ter um certo pensamento crítico. Se fala um pouco sobre pensamento crítico, mas quando não é apresentado para a gente maneiras e ferramentas de se pensar criticamente, a gente fica um pouco sem saber como fazer isso. O que você diria para a gente sobre a importância de saber pensar criticamente? Pensamento crítico envolve, entre outras coisas, ou talvez a essência do pensamento crítico é a gente conseguir avaliar a veracidade ou a plausibilidade de uma ideia. Uma coisa é você receber uma ideia e tomá-la como verdadeira sem avaliar os prós e contras, quais são as evidências que dão razoabilidade a isso que eu estou ouvindo, a isso que eu estou lendo. Então, eu vou só confiar naquela pessoa que está me dizendo isso, vou ter esse apelo à autoridade, é fulano de tal, é o Marcos, que é formado em Direito, então ele não vai errar uma coisa dessa. Ou é o Arthur, que é um cara que estuda muito psicologia, um aluno muito aplicado, então ele não pode errar. Aqui é uma ausência de pensamento crítico, porque todo mundo erra. Um doutor erra, um pesquisador, um professor universitário, alguém que ganhou o prêmio Nobel, vai pisar na casca de banana em algum momento. Sobretudo quando estão falando sobre temas que não são de sua área de especialidade. Obviamente, não dá para a gente avaliar criticamente com todo o cuidado do mundo, todas as ideias que a gente acessa na vida, porque a gente não tem tempo nem energia de sobra. Os nossos recursos energéticos e temporais são limitados. Mas a gente buscar pelas evidências ou se questionar qual é o fundamento disso que está sendo afirmado para mim, de onde ele tira o embasamento para falar aquilo que está sendo dito, ou ele tem um interesse por trás de me convencer a respeito dessa ideia, porque, em primeiro lugar, às vezes as pessoas não querem te enganar, mas elas estão enganadas. Então, a gente precisa, para caracterizar esse pensamento crítico, desse movimento de entender a fonte do que está sendo afirmado. Será que é uma boa fonte, com menos vieses? De onde essa pessoa está partindo para afirmar o que ela está afirmando? Será que ela tem uma intenção de me enganar? Então, aqui a gente já está pensando muitas vezes no charlatão ou na pessoa que quer explorar da minha condição mais vulnerável, talvez. E aí, a gente, tendo esse questionamento, a gente pode se blindar contra encontrar ideias que são mal fundamentadas por aí. Para resumir, pensamento crítico ou ceticismo, que é um termo às vezes utilizado de forma equivalente, é nossa habilidade de avaliar a razoabilidade ou a plausibilidade de uma ideia. E a gente ter essa atitude proativa de investigar, de questionar. Deixa eu ver se isso aqui faz sentido. Deixa eu ver se isso aqui é respaldado por boas evidências. E quem não tem esse pensamento crítico, essa atitude cética bem desenvolvida, acaba abraçando ideias mal fundamentadas e muitas vezes se prejudicando
por conta de charlatões. Verdade. E quando você falou isso, eu lembrei imediatamente da filosofia antiga, da filosofia grega, porque Sócrates começou a perceber, né, que para seu próprio espanto, ele era um pouco mais sábio, ele conhecia um pouco mais das coisas do que os sábios e os sofistas da época, por isso. Ele começou a questionar a razão do saber das pessoas e começou a perceber que, olha, ele pôs aqui como um sábio, como alguém autoridade numa área da sociedade, ensina, dá aulas, tem discípulos, é respeitado por isso, mas quando eu pergunto para ele como que ele sabe o que ele sabe, ele não sabe explicar. Então, não é porque você é uma autoridade, que você é um expert, que você está correto. E nem todo mundo que professa, assim, uma verdade ou um grupo de ideias erradas, né, é um charlatão. Às vezes a pessoa crê que sabe, ela, né, tá convicta de que tem um bom conhecimento, mas se recusa a fazer esse exame. Então, acho que, indo um pouco para esse lado, né, da ciência, da pseudociência, de práticas dentro da psicologia que são mais confiáveis ou menos, eu acho que todo mundo tem o direito de se embasar em alguma teoria, de tentar buscar fazer uma intervenção um pouco melhor. Mas quando o profissional ele se recusa a utilizar meios para verificar se o que ele está fazendo tem efeito, realmente está funcionando, ou se é somente uma impressão, aí realmente é complicado. E muitas vezes ele vai, como você falou, acreditar naquilo ali, não quero enganar meu paciente ou meus pares, eu vejo a melhora clínica a partir das intervenções que eu lanço mão na psicoterapia, por exemplo, e como eles melhoram, como eles trazem para mim uma mudança em sua vida. Então pode ser muito convincente essa experiência pessoal, seja do terapeuta, seja do paciente, para reforçar que aquilo ali funciona. Ah, essa galera aí é chata, bando de positivista, de cientificista, questionando a minha prática. Mas a gente tem na história da medicina exemplos muito importantes de como não podemos confiar, ou pelo menos não simplesmente confiar, ou apenas confiar na experiência do profissional, na experiência do paciente. O caso que a Natália Pasternak e o Carlos Orsi utilizaram para ilustrar no seu livro Que Bobagem, um dos casos, né, é o da sangria. A Natália Pasternak falou sobre o tratamento chamado sangria, inclusive, na palestra dela, no 3º Congresso Brasileiro de Psicologia Baseada em Evidências, que se tratava de um procedimento em que você cortava a pessoa ou fazia furos para que ela sangrasse, porque acreditava-se que seus fluidos ou humores corporais estariam desequilibrados e fazendo essa sangria, isso seria resetado ou reequilibrado para a pessoa se curar da sua doença. Isso vem lá, se não me falha a memória, da Grécia Antiga, não sei se de Hipócrates, a ideia de que nossos fluidos, tipo fleuma, bile negra, uma coisa assim, enfim, se desequilibrados esses fluidos, as pessoas adoeceriam. E conforme também esses desequilíbrios, a pessoa teria certos traços de personalidade, que é um tema que você gosta, que eu sei, né, Marcos? Mas isso é pseudociência, não há evidências científicas disso. Apesar de não haver evidências científicas de que o procedimento sangria ajuda pessoas que têm diferentes tipos de doença, por mais ou menos 2 milênios, esse procedimento foi utilizado e vários pacientes morreram, pacientes que poderiam se curar só com a passagem do tempo, com o próprio corpo cuidando daquele problema, daquela doença, acabaram morrendo porque tiveram seu sangue drenado com essa crença de que elas se curariam e as coisas não vieram a cabo, né? Essas pessoas não se recuperaram. Mas o relato pessoal tem um peso muito grande. O paciente, por exemplo, com uma dor de garganta, que faz o tratamento com sangria e depois melhora, daqui 3, 4 dias, ele vai atribuir o mérito daquela melhora à sangria. Porque existe uma correlação temporal entre o procedimento e a melhoria da dor de garganta. Igual durante a pandemia, quantas pessoas atribuíram a vários medicamentos aí de kit Covid e outras coisas também, vários chazinhos aí, a melhora da Covid. Mas se não tivessem tomado esses medicamentos ou feito esses procedimentos, certamente essas pessoas teriam o mesmo desfecho de melhoria, porque as pessoas, de forma geral, se recuperam da Covid. Mesmo antes da vacina, ainda bem, depois da vacina, bem melhor, mas mesmo antes da vacina, a maior parte se recuperava da Covid, sem precisar de um medicamento, alguma coisa assim tão específica. Então, eu estou dando o exemplo aqui da passagem do tempo como uma das variáveis confundidoras. As pessoas melhoram, mesmo, em alguns casos, mesmo sem recorrer a um tipo de procedimento médico, terapêutico. Mas se elas procuraram essa ajuda, tiveram essa melhora, tem uma chance muito grande de elas atribuírem essa melhora ao procedimento. E foi por isso que a sangria sobreviveu
entre terapeutas e médicos por mais ou menos 2 milênios. Porque as pessoas muitas vezes melhoram daqueles problemas de saúde e atribuíam isso à sangria. E não é diferente na atualidade. Várias pseudociências por aí, como a homeopatia, constelação familiar, as pessoas vão buscar ajuda e vão ter uma melhora daqui a pouco, por outros fatores, pela passagem do tempo, entre aspas, ou por outras mudanças comportamentais, ou de estilo de vida, ou do sono, alimentação, enfim, que passaram e elas melhoraram e vão atribuir isso àquele procedimento. Então, é muito perigoso a gente confiar só no relato do paciente ou na experiência clínica do profissional como uma fonte, como uma evidência de que aquilo ajuda. É claro que a gente tem que prestar atenção a isso. Quando a gente faz uma pesquisa científica sobre eficácia de procedimentos psicoterapêuticos, a experiência clínica conta também. O que o paciente observa na sua própria mudança. Questionários de autorrelato são preenchidos. Ele está dizendo o que ele estava sentindo, o que ele passou a sentir depois da intervenção. Então, não que a observação do paciente, do psicólogo, por exemplo, não contem, mas apenas isso é muito pouco. A gente não elimina vários vieses, vários confundidores aí que podem fazer a gente concluir uma coisa totalmente equivocada. Então, a ciência ajuda a gente a separar o joio do trigo para a gente não errar. E muitas vezes as pessoas... Ou errar menos, desculpa, porque a gente erra na ciência também, mas errar menos. Muitas vezes as pessoas tendem também a buscar o tratamento quando elas já estão no pior momento da doença, né? Então, tem aquela questão da regressão à média. Às vezes, você está doente, aí você fala, não, depois eu vou no médico, vai passar. E a tendência da pessoa procurar ajuda é quando já está no ápice da doença, e aí pode ser que ela já esteja tendendo a melhorar um pouco. Aí acaba sendo outro fator confundidor, né? Exatamente. Regressão à média é uma coisa muito legal. E eu tenho um caso para contar que ilustra isso. Explica isso pra gente, Daniel, porque nem todo mundo sabe muito bem como é que funciona, Boa, né? Esses viés que a boa, gente tem cognitivos. O que acontece na regressão à média? Durante uma doença, quando a gente foi acometido, pode ser uma doença, por exemplo, uma infecção, mas a gente pode pensar até em um transtorno mental. As pessoas não têm a fase aguda para sempre, ou os sintomas aflorados o tempo inteiro. Existem oscilações. Dependendo do momento, a gente pode estar numa situação de pico de sintomas. Por exemplo, no caso de uma depressão. Você está com energia assim, muito baixa, com insônia, dificuldade de sentir prazer nas coisas, você está com muitas dificuldades até com alimentação. Então, nesse momento pior, você pode acabar buscando ajuda, porque aí sua vida desandou totalmente. Mas você não vai ficar sempre assim. Mesmo que você não se cure, a depressão não vá embora, o normal é que você volte àquela média, aquele nível de sintomas que seria o mais basal ali, que te acompanha por mais tempo. Obviamente, você precisa de acompanhamento psicoterápico, normalmente também com um psiquiatra, para cuidar da depressão. Mas existem casos em que pode ser que os sintomas vão embora completamente também. Eu não me lembro se 25% dos pacientes que desenvolvem depressão, depois de uns 4 meses, eles regridem totalmente. Assim, os sintomas vão embora e eles ficam bem. Daniel, isso poderia ter a ver, porque existe um princípio de homeostase, do mesmo jeito que existe no organismo biológico, também na saúde mental. Você observa que isso existe, porque a gente sabe que quando a gente adoece, o nosso corpo adoece, a gente tem um sistema imunológico que vai combater, né, aquele vírus, aquele agente contagiante, e vai tender a regressar a nossa saúde mais ou menos a um período de cura. Na nossa mente, a gente tem essa tendência também, doenças psicológicas, a gente tende a piorar, a ter um pico e depois regressar. Você vê que esse processo também acontece na mente como acontece no corpo? Eu vou voltar nisso daqui a pouquinho, só para fechar o raciocínio de antes, e aí eu engato nisso que eu acho que complementa bem. Mas, então, nesse pico dos sintomas, a gente tem uma tendência maior a buscar ajuda, e aí, como o Arthur estava comentando, esses sintomas podem começar a amenizar, a abrandar, mas sem ter nenhuma relação com aquela intervenção. Então, pode ser que a pessoa... o exemplo que eu ia dar. Eu tenho uma tia que estava com uma dor muito chata acompanhando ela há muitos dias em um de seus ombros. E ela estava ali resistindo. Quando o negócio apertou, ficou feio mesmo de dor, ela foi ao médico que pediu para ela fazer um exame. E falou, talvez você tenha que passar por uma cirurgia aqui. Pela dor, pelo seu movimento que você está me relatando, talvez tenha havido, não sei se um rompimento, alguma coisa mais séria assim. E ela saiu de lá, assim, com o pedido de fazer um exame para ver, não sei se era um raio-x, alguma coisa assim, uma ressonância, bem preocupada. E foi a um centro espírita.
no qual ela se submeteu a uma cirurgia espiritual, a uma intervenção espiritual. Dali, alguns dias ela fez a ressonância, o raio-x, não sei, e voltou ao médico. E olhou assim, dizendo, ué, mas negócio que dá uma melhorada, hein? Parece que não vai precisar de cirurgia mesmo, não. E ela, não, realmente está melhor, está doendo menos agora e tal. E ela passou a atribuir essa melhora à cirurgia espiritual. Tudo bem, as pessoas têm direito de ter sua fé, de acreditar no sobrenatural, de ter sua religião. Essa não é a questão. Mas do ponto de vista científico, ou do ponto de vista mais racional, não dá para a gente descartar a passagem do tempo ou essa regressão à média, onde ela estava numa fase com aquela dor mais proeminente e depois de uns dias talvez ela ficou um pouco mais imóvel ou exercitou menos ali, carregando coisas. Pode ter que tenha dado uma abrandada ou a inflamação começou a melhorar, porque o corpo vai dando o seu jeitinho também. Mas ela concluiu que houve um milagre e ela não precisou passar pela cirurgia. Eu perguntei assim, tia, mas na primeira consulta ele te deu certeza que ia precisar de cirurgia? Ela disse, não, ele achou que ia precisar, mas eu fiz o exame que mostrou que não precisava. Então, às vezes, existe também esse viés nosso de uma ilusão mnemônica, ou a gente acaba, às vezes, reconstruindo o que aconteceu lá atrás, como se, de fato, eu precisava de uma cirurgia e foi aquilo que aconteceu, que foi a cirurgia espiritual, né, o procedimento que me salvou. Então, às vezes, a gente tem até um viés na hora de se lembrar das informações, porque a gente quer muito acreditar em alguma coisa. Então, nosso desejo de acreditar, às vezes, é um viés também. Faz a gente prestar atenção em algumas coisas, amplificar outras, distorcer um cadinho que a gente viu ou que a gente ouviu. Então, tem estudos na psicologia da religião e também sobre pseudociências que mostram como a gente raciocina de forma meio equivocada, muitas vezes, para trazer mais corroboração àquilo que a gente quer acreditar. Mas você me perguntou sobre uma suposta homeostase psicológica, né, alguma coisa assim. Eu confesso que eu nunca li algum estudo específico sobre isso. Tipo, o cérebro tem um mecanismo para dar uma regulada, assim, e voltar ao seu nível basal. Eu confesso que eu nunca li algo tão específico sobre isso, tá, Marcos? Mas o que pode acontecer muitas vezes é que, digamos, nesses últimos dias, eu vou dar um exemplo aqui, ó, uma autoexposição, vai. Uma coisa que aconteceu recentemente. Eu, Nath, e muitos que participaram do congresso, talvez vocês também, tivemos uma rotina muito mais puxada agora para assistir as palestras de manhã, na parte da tarde. Todos os dias a gente passeou com os nossos amigos, tomamos uma cervejinha. Depois da festa, então, né? Chega lá de manhã. Depois da festa, então, que a gente estava lá até 2 da manhã quase, caramba, né? Então a gente teve uma privação de sono aí. A gente teve um gasto energético acima da média, porque prestar atenção em palestras, socializar gasta energia. Às vezes a gente não se alimenta tão bem assim, nessa correria toda. Eu apresentei, eu fiz mediação de debate, eu fui, qual é a palavra, não é recepcionista, cerimonialista lá de uma palestra do Pirula e do Felipe Novaes. Cara, foi um estresse. Então, a minha saúde mental foi, em alguma medida, abalada nesses dias. Eu fiquei um pouco mais tenso, mais estressado, minha energia deu uma baixada, assim. Eu ainda estou recuperando, né? Foi ontem o término do congresso. Então, a gente passa, às vezes, por fases que dão uma desregulada na nossa paisagem emocional, na nossa saúde mental. Mas, às vezes, uma mudança já de 1 horinha a mais de sono, a gente volta a se alimentar bem. Ontem mesmo, eu e Nath fizemos uma caminhada, a gente teve um tempinho ali para dar um respiro mais gostoso, assim, mais tranquilo, relax. Eu já estou sentindo que está melhorando já. Pouquinha coisa, tá? De ontem para hoje, mas já dormi bem, assim, e tá mais tranquilo. O que eu quero dizer com isso é que não é uma coisa necessariamente intrínseca, um mecanismo que está regulando isso sem que eu faça nada a respeito. Às vezes, é muito mais uma mudança relacional, eu ajustar alguma coisa da minha rotina, eu socializar um pouquinho menos para dar uma descansada, eu me alimentar um pouco melhor, isso pode ter um impacto bacana já. Então, eu não sei sobre um mecanismo interno que regularia isso para a gente, sem que a gente precise se preocupar, sem que a gente precise tomar decisões, mas alguns ajustes no nosso dia a dia podem ter resultados que expliquem essa melhora em saúde mental. Outro dia eu estava na minha dermatologista para olhar umas coceiras que eu estou tendo, que ainda são de origem desconhecida. A gente não sabe se é algum medicamento novo que eu passei a tomar e é um processo alérgico, ou é alimentação, ou qualquer outra coisa que seja, o estresse. O ponto
é que a gente está investigando isso aí para descobrir de onde isso vem. Pode ser que isso melhore. Ela falou assim, Daniel, tem casos que aparecem essas coceirinhas assim e vão embora do jeito que chegaram, de forma meio misteriosa, de forma meio de repente. Mas não é que não haja uma explicação, uma causa para isso. O médico só não conseguiu rastrear, nem o paciente. Então, às vezes, a gente faz alguma mudança na nossa alimentação, no nosso sono ou na nossa rotina que explicam essa melhoria. Então, eu vou muito mais por esse caminho, Marcos, para pensar aí nessa homeostase, né, do que um mecanismo mais intrínseco. Mas eu não duvido que possa haver alguma coisa intrínseca também para dar uma ajustada em algumas coisas da nossa saúde mental. Eu só não conheço. Não, entendi. Eu perguntei nesse sentido porque, partindo ali um pouco do pensamento ali que o Robert Sapolsky explica, né, ali no Comportes, ele parte muito dessa ideia de que tudo que é manifesto no nosso comportamento, ele é uma combinação entre uma combinação genética que a gente tem e os efeitos ambientais. E o impacto que isso tem na nossa saúde mental, a maneira como nossos hormônios, nossos neurotransmissores processam, isso acaba gerando em nós algo que nos impulsiona para um certo comportamento a partir de uma percepção que a gente tem da realidade. Tanto que no final ele vai até defender essa ideia, né, de que a gente não teria livre-arbítrio porque seria tudo uma soma de variáveis tão complexas que a gente não consegue entender. Esse foi até um ponto que a gente abordou também na conversa com o Jean aqui. Parece que, por essa perspectiva, é como se a subjetividade que existe na nossa vida, na verdade, não fosse algo abstrato e subjetivo, mas é uma soma de variáveis tão grandes e complexas que a gente não consegue mapear ainda e por isso a gente não consegue explicar, mas que talvez a gente consiga em algum momento. Boa. Eu não acredito no livre-arbítrio tradicional. A ideia de livre-arbítrio enquanto decisões que a gente toma que são influenciadas só por mim mesmo, por nós mesmos, que não tem uma interferência na genética ou na nossa história de vida, nos condicionamentos ou circunstâncias imediatas, nesse livre-arbítrio eu não acredito. Porque, como você está mencionando aí, a gente é bombardeado por estímulos o tempo inteiro. As nossas decisões são influenciadas, são afetadas. Para dar um exemplo sobre alimentação, eu odeio coentro. Eu não suporto coentro. A gente vai a um restaurante de comida nordestina aqui em São Paulo não, lá em São Paulo a gente está em BH. A Nath adora comida com coentro e eu sempre peço para o prato que dá para remover o coentro. Porque eu faço parte, muito provavelmente, eu não fiz o meu exame genético para constatar isso, mas provavelmente dos 15% ou 20% da população que tem uma variante genética que nos deixa mais sensíveis a uma molécula do coentro. E parece um produto de limpeza, assim, o sabor. É uma coisa... O sabor que não te agrada, então. E de forma alguma. Parece que eu tenho outro colega que concorda com isso aqui, ó. Paulão também, Paulão? Não gosta, não? Paulo também não, ó. Não é uma questão de livre escolha, eu escolhi não gostar de coentro. É uma questão genética que afeta o meu paladar. E essa questão genética que afeta o meu paladar influencia a minha decisão de eu não quero coentro. Então, veja um exemplo simples de como quais variantes genéticas eu carrego influenciam quais decisões eu tomo na vida. Isso vale para a sexualidade também. As pessoas não escolhem, eu gosto de homens, ou eu gosto de mulheres, ou eu gosto de ambos, ou eu não tenho muito interesse sexual pelas pessoas. Não é uma questão de escolha. Mas existe a escolha, Daniel, porque a pessoa pode, por exemplo, ser muito cristã, para a gente trazer um pouquinho do tema da religião. No cristianismo existe a ideia de que é pecado a homoafetividade, a homossexualidade, ela escolhe não ter relações sexuais. Tudo bem, é uma escolha. Mas essa escolha foi influenciada por uma doutrina, por crenças. Ela foi condicionada a acreditar nisso e esse condicionamento afeta suas decisões. Então, mesmo as nossas escolhas, elas têm uma origem na nossa história de vida e, dependendo do assunto, até mesmo na nossa genética. A cultura em que a gente se desenvolve também influencia quais são as preferências, até de moda, né? Tudo assim que as pessoas vão acabar utilizando. O que a gente pode pensar, talvez numa perspectiva compatibilista, é numa liberdade ou num livre-arbítrio, enquanto a capacidade de refletir sobre possíveis decisões, possíveis comportamentos que a gente pode implementar. Ou seja, mais livres seriam os organismos ou sistemas, quem sabe, né, um dia a inteligência artificial aí possa entrar nisso. Eu acho que sim, o pessoal já discute isso sobre liberdade e inteligência artificial. Os sistemas são mais livres quanto mais precisa de processamento interno para que possibilidades de ação, de output,
sejam considerados, então, até a gente ver esse comportamento. E seres humanos seriam mais livres do que cachorros, porque podem refletir mais antes de implementar, de apresentar um comportamento. Eu posso refletir sobre quais exemplos eu vou trazer aqui no podcast para ilustrar alguma coisa. Olha, eu tenho esse exemplo, aquele, o da minha tia que eu dei agora há pouco aqui. Então, eu tenho um espaço cognitivo aqui de conjecturas, de planejamento, que me permitem escolher uma ideia ou outra para compartilhar aqui com vocês e com o seu público. Então, eu tenho certa liberdade aqui para tomar essas decisões. Então, se a gente conceitualiza essa liberdade, esse livre-arbítrio, enquanto esse universo interno de um sistema, de um organismo, para considerar possíveis ações, avaliar prós e contras, decidir que isso aqui vai dar bom para mim, então eu vou por esse caminho aqui, ao passo que outros organismos têm um espaço muito mais restrito e, nesse sentido, agem mais por instinto, né? Aquele programinha mais básico, filogeneticamente construído, modelado, geneticamente mais determinado. Dá para a gente pensar em liberdade, em um livre-arbítrio, mas entendam que não quer dizer que essas escolhas sejam livres de influência. Então, a gente só está reconceitualizando o que é liberdade ou livre-arbítrio para a gente ainda encontrar uma utilidade nesse termo. Mas, ainda assim, todas as nossas decisões, nessa perspectiva, elas são influenciadas por genética, história de vida e circunstâncias imediatas. Com certeza. Quando a gente vai complexificando esse tema, isso fica muito claro pelo seguinte: quando a gente está falando nessa ideia, não tem como defender um livre-arbítrio absoluto, pleno. Se você for pensar assim, logicamente, nem mesmo um religioso com afinco poderia defender isso, porque ter livre-arbítrio pleno seria dizer que você é Deus. Você pode fazer o que você quiser, livre de qualquer influência, e você não tem limitações. A gente sofre uma série de limitações. Limitações físicas, limitações cognitivas, limitações temporais e espaciais, que a gente está circunscrito no espaço e tempo. Mas a gente pode pensar que a gente consegue decidir, colocando isso como uma decisão, né, dentro de um ramo um pouco maior de possibilidades e de capacidades, devido ao nosso grau de desenvolvimento cerebral, vamos dizer assim. Porque, né, um vírus, a gente olharia um vírus do nossa perspectiva e diria que ele é plenamente condicionado, porque ele tem um objetivo único de se replicar e ele vai fazer tudo o que for possível para isso. Ele não consegue contestar esse comando basal. E aí você tem as plantas, os animais, né, que tem um nível de sobrevivência, eles estão ali para sobreviver, e a gente tem um grau de complexidade maior, talvez por causa do nosso córtex cerebral, de não somente sobreviver, não somente existir, mas a gente quer fazer isso de uma forma integrada com outras pessoas, a gente quer buscar por significado de vida, a gente quer buscar por construir sociedades e conciliar nossas vontades uns com os outros. Então a gente está um pouquinho mais complicado do que os outros organismos. E muitas vezes indo contra o que seria o mais esperado, pensando no interesse, entre aspas, dos genes. O Richard Dawkins, no seu livro Gene Egoísta, trabalha muito essa ideia. Na perspectiva dele, evolucionista, nós somos organismos construídos por genes que foram bem-sucedidos ao longo da história evolutiva da nossa espécie e das outras espécies também, em sobreviver e em replicar. Esses genes foram bons em construir máquinas de sobrevivência. Nós somos como veículos para esses genes. Construíram, então, corpos capazes de se alimentar, de procurar abrigo, de disputar por comida, de se acasalar, no final das contas, e passar nossos genes para a próxima geração. Então, em grande medida, faz sentido essa perspectiva evolucionista de quem somos nós. Mas nós somos mais do que isso. E quando você fala de cultura, e quando a gente pensa na psicologia também, o Dawkins, no seu último capítulo de O Gene Egoísta, que agora tem a sua segunda edição, que eu não li ainda, eu não sei se está no último capítulo, tá? Para quem comprou o livro aí, é um bom livro, é muito bom mesmo. Ele discute o conceito de memes. Muitas pessoas não sabem de onde vem o termo meme, que hoje a gente pensa, são aquelas figurinhas lá engraçadas, né? Ou às vezes uns videozinhos curtos que viralizaram e aquela expressão que a gente repete, mas vem da noção de que as ideias se replicam, tanto quanto os genes. Ou analogamente aos genes, ideias estão passando de cérebro para cérebro, tentando sobreviver nesses sistemas de crenças que são amparados pelos cérebros e outras vão sendo descartadas. E tem ideias que são bem-sucedidas em se replicar, em sobreviver nos sistemas nervosos, talvez em função de seus efeitos, talvez porque são compatíveis com outras ideias que a gente já tinha no nosso repertório de crenças e tudo mais. E muitas vezes, esses memes, essas informações,
teriam interesses entre aspas aqui, tá? É só uma metáfora, porque ideia e gene não tem pensamento, vontade por conta própria, não tem consciência, tá? É só uma metáfora. Mas muitas vezes as nossas crenças ou esses memes, essas ideias que se replicam de cérebro em cérebro, acabam indo contra o que seria o interesse, entre aspas, dos genes. Quando a gente, por exemplo, usa contraceptivos. Porque do ponto de vista dos genes, eles estão por aí sobrevivendo ao longo de milhões e milhões de anos, porque foram bem-sucedidos em construir bons corpos que se adaptaram a seus nichos ecológicos, que se reproduziram, foram capazes de passar esses genes adiante. Mas quando a gente usa contraceptivo, a gente está meio que, opa, não estou querendo essa história não. Então existe certa dissociação ou independência entre o que seriam os interesses dos genes e dos memes. Existe certo questionamento sobre a cientificidade da ideia da memética, que é esse ramo que o Dawkins meio que inaugurou, ou sugeriu, né? Ele não defendeu sem unhas e dentes, ele falou, gente, dá pra gente pensar a lógica evolucionista, selecionista, num nível cognitivo também. Aí ele cunhou esse termo memética, cunhou o termo meme, que hoje meio que não está fora da proposta original dele, mas foi adaptado ali. Foi adaptado ali para nichos mais... Isso popularizou muito também. Se popularizou bastante também, né? Mas então a gente pode acabar tendo certa independência, a nossa cultura, a nossa forma de pensar, daquilo que seria o que funcionou lá atrás para os nossos genes que nos construíram de forma tão efetiva para sobreviver e procriar. Que é um tema muito interessante também, né? Até que ponto o nosso comportamento vem de uma natureza humana, de algo que foi estabelecido ao longo da história da nossa espécie, até que ponto é algo cultural. Mas a verdade é muito mais complexa e sintética do que isso, aparentemente. Parece que é esse mix complexo de cultura e filogênese e genética que a gente é mesmo, né? E você falou, antes daquele caso da sua tia, que fez a cirurgia não chegou a precisar fazer cirurgia, mas melhorou depois que foi no centro espírita. Eu fiquei pensando se... Você até falou que a vontade de acreditar em algo, querer acreditar em algo, pode gerar esse efeito de viés das pessoas, mas a religião e a espiritualidade, a crença nessas coisas, elas podem gerar um certo efeito placebo. Tipo assim, a minha religião, eu fiz esse ritual aqui e por causa de um efeito placebo eu percebi uma memória, isso pode acontecer? Parece haver algum impacto interessante das nossas crenças e expectativas sobre alguns processos somáticos ou mais físicos, digamos assim, biológicos. Parece haver, sim, essa influência. Inclusive, estudos a respeito de efeito placebo vão nessa direção, para ver essa fisiologia, como a nossa expectativa, as nossas crenças afetam outras partes do nosso corpo. Tem até um estudo sobre meditação, sugerindo que, dependendo do conteúdo da sua meditação, do que você pensa, o efeito terapêutico vai ser maior ou menor. Tem até um estudo que encontrou que quando você pensa sobre a divindade em que você acredita, sobre Deus, tende a ser melhor do que você ter um pensamento, vamos supor, sobre o campo, a natureza, alguma coisa assim. É muito interessante esse estudo. Eu confesso que eu não li na íntegra, mas eu li um trabalho em psicologia da religião que discutia como conteúdos de crença podem ter também um impacto. Porque, de forma geral, a gente vê que o efeito positivo, terapêutico da religiosidade, da espiritualidade, vem mais das conexões sociais que a gente estabelece do que de aspectos cognitivos. Mas não dá para descartar também a cognição. Como você perguntou aí, Arthur, o efeito placebo, as expectativas ou certos conteúdos de crença podem ter impactos que são interessantes para a gente pensar na saúde mental. E uma das hipóteses para trabalhar com isso, antes de falar das hipóteses, na verdade, só para dar um exemplo, tem uma meta-análise que encontrou que a imagem que as pessoas têm de Deus pode ter um impacto positivo ou negativo na saúde mental. Pessoas que acreditam em um Deus mais amoroso, protetor, que tem aquele ombro amigo para te ouvir, que te compreende, tendem a ter melhor saúde mental. Pessoas que acreditam em um Deus mais vingativo, punitivo, vigilante, controlador, tendem a ter pior saúde mental. Então, olha como o conteúdo da crença, a imagem que as pessoas têm de Deus, pode ter uma relação com sua saúde mental. Eu tenho uma hipótese que eu estou trabalhando no meu livro, que deve sair no ano que vem, se tudo der certo no início de 2025, que é sobre religiosidade e saúde mental. O que tem de bom, o que tem de ruim no nosso envolvimento religioso, em quem é ateu, agnóstico, para a gente pensar
na saúde mental. E os mitos também que existem por aí, estereótipos, a minha ideia é trazer muita ciência para a gente pensar de forma mais crítica, mais bem fundamentada sobre esse tema que é tão legal. No meu livro, eu estou desenvolvendo a ideia, a partir de alguns estudos, de que mesmo as crenças, quando a gente vê o que funciona mais, o que parece ter mais efeito terapêutico, existe um conteúdo social que parece estar presente quando as crenças têm um impacto mais positivo. Sabe o que é doido? O que é interessante? Nessa meta-análise, eles encontraram o seguinte: as pessoas que têm essa imagem mais positiva de Deus enquanto um ser amoroso, que tem melhor saúde mental, elas tendem a ter vínculos mais positivos com outras pessoas em sua vida. As pessoas, estou até arrepiando falando, tem uns dados assim que eu acho instigantes. As pessoas que têm uma visão de Deus enquanto um ser mais controlador, vigilante, punitivo, tendem a ter vínculos piores com outras pessoas. Um estilo de vínculo mais ansiogênico, sabe? Assim, uma expectativa de que o outro não me compreende, ou eu posso me dar mal nas relações e assim por diante. Será que a gente não está captando aí, nesses estudos, um estilo social das pessoas? Ou seja, existem pessoas que se vinculam de forma mais saudável com outras e pessoas que têm mais dificuldades sociais. E essas pessoas que se vinculam de forma mais saudável, de estabelecer vínculos de segurança, de confiança, de se sentirem protegidos, amados, queridos, têm melhor saúde mental porque vida social conta, é importante. E aí, de forma a generalizar, a gente encontraria esses dados de essas pessoas tendo o mesmo tipo de vínculo com Deus. Então, talvez as crenças tenham esse impacto positivo na saúde mental, ou talvez uma correlação espúria, a gente tem que dar uma olhadinha aí, predominantemente por conta desse viés ou desse aspecto social. Tem uns autores, um deles tem o sobrenome Stark. Eu me esqueci agora do primeiro nome desse autor. Não é Tony Stark. E não como é que tem os Starks também, do Game of Thrones. Ned Stark. Não são esses Starks. Exato. Tem um estudo que foi conduzido nos Estados Unidos para entender quais dimensões da vida religiosa mais impactam a felicidade. E eles encontraram que a leitura da Bíblia, orar em casa sozinho, isso não tem muito impacto na felicidade, mas você participar de reuniões religiosas impacta a sua felicidade, ou pelo menos tem uma correlação. Não dá para a gente dizer só por esse estudo que é uma relação causal, mas existe uma correlação entre quanto mais você frequenta reuniões religiosas, mais feliz você é. E a outra variável que eles encontraram é a percepção de proximidade com Deus. Pessoas que se sentem mais próximas de Deus tendem a ser mais felizes conforme esse estudo. A interpretação dos autores é de que a gente está falando só de relação social aqui. Porque quando a gente vai a uma reunião religiosa, a gente está se conectando com outras pessoas, a gente se sente pertencente àquela comunidade religiosa, a gente compartilha valores. No momento de dificuldade, eu posso ter um suporte social da comunidade. Mas quando eu acredito que Deus está próximo de mim, eu também me sinto protegido, compreendido, amado. Então, esses autores interpretam esse dado como sendo um componente, ainda assim, da vida social, da experiência social. Deus existindo ou não, não importa. Parece que essa crença de que Deus está ali, que é bacana com você, que te ama, que te protege, tem um impacto na sua saúde mental. Essa é uma hipótese que eu estou trabalhando no meu livro para ver até que ponto essa ideia se sustenta a partir das evidências. Eu pensei nesse sentido, porque quando você até, né, citou essa possibilidade na sua palestra, e quando você citou na hora, me veio o pensamento, cara, mas em alguns grupos religiosos, né, como por exemplo seitas, pega aquelas seitas clássicas lá dos anos 60, 70 nos Estados Unidos, existia esse componente social, mas não obstante as pessoas se sentiam mal, mas é porque além desse componente social, existia uma série de componentes negativos, porque nessas seitas muitas vezes elas eram centralizadas na figura de um líder, que era uma pessoa, ele se colocava ali como uma autoridade, como um enviado de Deus, e ele começava a usar dessa autoridade para manipular, para abusar, para mentir para as pessoas. Então, ele estava usando uma necessidade básica que as pessoas têm de pertencimento, de conexão social, de aceitação, né, de pertencer a um grupo, e estava distorcendo isso para um propósito negativo. Então, não é somente o vínculo social que nos traz alegria. Ele tem que ser pautado por uma série de comportamentos, e aí pode se chamar talvez de valores ou de moralidade que estão intrínsecas ali, que são percebidas como positivos para o ser humano. Então, a gente não quer só
tá incluído. A gente quer ser respeitado, quer ser estimado, quer sentir que a gente tem um valor enquanto pessoa. A gente falou um pouco disso conjuntamente, de que existem algumas ideias universais que permeiam a nossa ideia de saúde mental. E a ideia de você ser respeitado, de suas ideias serem ouvidas, a ideia de você não ser tratado como um objeto, mas como um sujeito, tudo isso aí permeia também essa questão. Exato. E é muito interessante, a gente organizou um curso lá no Instituto Ponto Azul sobre seitas, mais especificamente psicologia das seitas, para entender por que as pessoas entram em uma seita, quem consegue sair de uma seita, quem não consegue, se teria um perfil psicológico e os impactos de você participar de uma seita na sua saúde mental. Um dos motivos por que as pessoas entram em seitas é justamente uma desorganização em sentido de vida, em saúde mental, de forma geral. É um dos fatores de risco, vamos pensar assim. Se você teve uma ruptura num relacionamento amoroso, se você está com um problema familiar, se o seu sentido de vida está bem escasso, está problemático, e você recebe a mensagem de que a sua vida vai melhorar, e você tem um love bombing, aquela recepção calorosa e amorosa por parte do líder, por parte dos colegas daquele grupo altamente sectário, a sua saúde mental pode melhorar. E tem algumas evidências que são incipientes, a gente tem que ir com um pouco de calma, mas existem algumas evidências de que a saúde mental de pessoas que entram em seitas, pelo menos num primeiro momento, melhora. Pode acontecer que, com o tempo, relações abusivas que acontecem ali dentro daquele grupo sectário piorem a saúde mental, e esse é um dos fatores que levam as pessoas a se dissociarem, a saírem da seita, quando passam por essas situações de humilhação, qual é a palavra aqui, gente? Agressões físicas, restrições. Né? Exatamente. Porque em grupos altamente sectários, isso aqui é quase que uma característica de definição, as pessoas perdem sua autonomia. Porque o nível de sectarismo de um grupo, seja ele religioso ou não, é inversamente proporcional ao nível de autonomia de seus membros. Quanto menos autonomia esses membros têm, mais sectário é aquele grupo, porque está te controlando. Controla suas decisões, o que você vai fazer nas férias, se você tem ou não que buscar um médico por conta daquele seu problema de saúde, com quem você se relaciona, como você se veste. Veja que esses grupos que controlam muito a sua vida acabam recebendo essa característica de sectários, porque essa aqui é só uma perspectiva teórica, não é a única que existe, mas a gente pode pensar que os grupos são mais sectários na medida em que eles controlam mais a sua vida, as suas decisões. As pessoas, então, por mais que abram mão de sua autonomia, num primeiro momento podem ter os benefícios do pertencimento, dos vínculos, de você encontrar respostas para suas questões existenciais. Quem sou eu? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Então, pode ter um benefício em sentido de vida, em saúde mental, nos seus vínculos sociais, ao você ingressar nesses grupos altamente sectários. Mas, muitas vezes, isso não se sustenta. Daqui a pouco, você está se dedicando tanto ao grupo, àquela ideia, ao guru, que você começa a se dar mal, que a sua saúde mental começa a ir para o saco. E aí aumenta a chance de você começar a se questionar sobre aquilo, de você começar a se abrir para o mundo exterior, a dar um pouco mais de atenção àqueles alertas que seu amigo te deu, seu colega do trabalho, às vezes seu familiar, e aí você consegue sair dali. E nesse momento de saída, aí tem alguns estudos também incipientes, porque são poucos estudos sobre psicologia das seitas. A gente encontra que essas pessoas estão com saúde mental pior do que a média da população, porque passaram por maus bocados. É muito difícil sair, né? E tem aqui todo aquele rompimento. Exato. E é interessante você falando isso, porque parece que o que acontece é isso. É muito comum você encontrar pessoas que entraram em seitas, geralmente no momento de fragilidade, de busca de pertencimento, quando os vínculos sociais dela e familiares, e até religiosos mesmo, romperam, e a pessoa perdeu uma fonte de referência, ela começa a buscar isso num grupo. Então, no primeiro momento, quando você vai pensar, por exemplo, tem uma teoria que fala da tétrade maligna ou tétrade negra psicológica, que é maquiavelismo, psicopatia, narcisismo e sadismo. As pessoas que têm esse perfil mais manipulador, geralmente, elas são muito sedutoras no começo, elas prometem muitas coisas e promovem algum bem no começo. Quando você vai assistir aqueles documentários, né, do golpista do Tinder ou de grandes líderes de seita, eles são altamente carismáticos, eles conseguem construir uma estrutura ao redor dele,
conseguem ali, às vezes, dar um abrigo, dar um conforto psicológico, inserir a pessoa no mundo meio que de tradições, de rituais, de rotinas que ela, às vezes, não tinha na vida. Então, ele abraça a pessoa com um monte de coisa positiva, a pessoa começa a criar uma dependência psicológica daquilo, geralmente são pessoas que têm um perfil mais voltado, né, para dependência, para não ter muita autonomia, e depois começam os abusos, a restrição de liberdade, é tudo muito sutil. Então, simbolicamente falando, é interessante pensar. É como se relatam como se funciona um pacto com o diabo. Geralmente é assim, você pede uma coisa de alto valor que você quer, você recebe aquilo na hora, de imediato, por um preço baixo, né, por um pacto, né, vai vender sua alma, e aí depois começa a te cobrar. A história do livro Fausto, né, do Goethe, é justamente assim, ele quer alguma coisa imediata, e depois você começa a ver que quando você quer uma coisa sem pagar o preço por essa coisa, sem construir todo o caminho que necessita para chegar naquilo, sem tomar atalhos, você vê que quando você tenta quebrar essa lógica, você paga muito caro. E aí vem toda aquela lógica, né, que as religiões ensinam muito sobre a importância de fazer sacrifícios, a importância de você trabalhar, de você dedicar, de você saber colher as coisas no tempo certo. Então, parece que às vezes as religiões, elas têm um lado de trazer para as pessoas algumas ideias importantes que foram sendo aprendidas pelas sociedades ao longo dos anos, mas isso é um pouco distorcido algumas vezes. E acho que esse é um princípio universal também, que é de que tudo aquilo que tem um poder para ser muito positivo, também tem um poder para ser muito destruidor, né? Podemos falar disso de vários aspectos, por exemplo, o amor, né? Enquanto mais você ama uma pessoa, mais você quer estar ao lado dela, maior é a perda, é a tristeza, né? Da perda, se acontecer uma traição, um rompimento. Então, todos esses aspectos aí são muito complicados, né, de avaliar. É legal isso porque se a gente tromba com alguém dizendo que religião é tudo de bom ou que é tudo de ruim, tá havendo um exagero ali, talvez um viés na avaliação do que a religião pode fazer para uma pessoa, independentemente de religião, se a gente pensar nas mais tradicionais. Vai haver envolvimentos que são bacanas no cristianismo, no hinduísmo, no budismo, no espiritismo, e envolvimentos que não são bacanas, que podem ser prejudiciais à saúde mental. O saldo é positivo. Fica até a dica aí para quem quiser ler a respeito, uma leitura um pouco mais acadêmica, mas não densa a ponto de ficar difícil e tal, que é o livro do Paulo Dalgalarrondo, Religião, Psicopatologia e Saúde Mental. Eu não sei se está esgotado, que ele é um livro de 2009, então tem aí 15 anos já que ele foi editado, mas é um livro muito bacana. Ele traz 1 ou 2 capítulos sobre saúde mental, mais focados nisso, mas traz um pouco também de teoria para a gente entender o desenvolvimento da religião. É um livro bacana, que eu super recomendo. E ele conclui que o saldo é positivo. Por mais que haja experiências negativas, ruins, no seio de religiões, é mais comum a gente encontrar experiências positivas. Seja por conta dos aspectos sociais, do vínculo, do pertencimento, dos valores, seja por conta das respostas que a gente encontra às nossas grandes questões existenciais. Tem estudos sobre sentido de vida mostrando que a religiosidade é uma das principais fontes de sentido para as pessoas. Não é a única, não é a mais forte, de forma geral, mas é uma das mais importantes. Eu não me lembro se é a terceira ou a quarta num levantamento feito na Alemanha, mas ficou parecido com uma pesquisa que o Bruno Damasio conduziu aqui no Brasil. A religiosidade, seja então por questões sociais ou de dar respostas às nossas questões existenciais, acaba contribuindo para o nosso sentido de vida. No estudo que eu conduzi aqui, que a gente finalizou em 2019, quando eu defendi o meu doutorado, a gente publicou em 2022, se não me falha a memória, a respeito de saúde mental e espiritualidade, a gente encontrou que religiosos têm mais sentido de vida do que ateus. Ateus e espiritualistas, que são pessoas que têm uma fé, mas não participam de uma religião, empataram, mas os agnósticos apresentavam menos sentido de vida do que todos os outros grupos. Talvez a incerteza é pior do que uma certeza errada, talvez. Essa é a nossa hipótese, porque os agnósticos são aqueles que não têm uma resposta sim ou não a respeito da existência de Deus. E talvez sejam pessoas que têm mais dúvidas sobre outras questões existenciais. Essa é a nossa hipótese, a nossa interpretação desse resultado. Não é que seja um resultado que é super consistente na literatura, eu já encontrei estudo onde eles não tinham menos sentido de vida, mas eu continuo investigando, tentando encontrar dados para ver se isso é corroborado, porque faz sentido nesse modelo teórico. Porque sentido de vida é um tripé. É um tripé que depende de propósitos que a gente tem na nossa vida,
Aonde eu quero chegar? Quais são meus objetivos de vida? Isso confere sentido à vida. O quanto você curte viver, se você gosta de viver, envolve afetos positivos. É um aspecto um pouco mais, talvez, emocional, um pouco mais dessa praia do que um aspecto cognitivo. Mas tem o lado cognitivo também nesse tripé, que é a visão de mundo. Como você responde às questões existenciais? Quem é você? Como eu devo viver? Como as coisas começaram e como vão terminar? Tem vida após a morte? Que questões interessantes, né? E a religião, ela talvez seja a fonte mais poderosa do ponto de vista psicológico para fornecer respostas às nossas questões existenciais. Veja que mais poderosa do ponto de vista psicológico. Eu não estou dizendo do ponto de vista filosófico, epistêmico, se está certo ou errada a resposta ou a doutrina religiosa. Mas são crenças que normalmente nos consolam, nos colocam numa posição de privilégio, de sermos especiais. A obra-prima do Criador, que reservou para a gente um espaço bacana no pós-vida, que nos ama, nos protege, que abate os nossos inimigos. Enfim, então existem respostas ali que são poderosas do ponto de vista existencial para nos consolar, nos dar algum tipo de conforto, previsibilidade, assim por diante. Então essa é a nossa interpretação também desse dado. Talvez a religião ela forneça essas respostas tão importantes que complementam o sentido de vida de alguém, que deixam esse sentido de vida mais coerente. Mais uma vez, não no sentido epistêmico, assim, de, nossa, é a verdade, mas do ponto de vista interno, uma coerência interna, sim, de a pessoa ter respostas e eu consigo me organizar. A minha religião me dá uma resposta sobre quem sou eu, me ajuda a tomar decisões na vida. Aí tem a religiosidade intrínseca, que é uma dimensão que a gente fala, que é o quanto a pessoa leva suas crenças para a vida, e talvez essas respostas, então, impactem positivamente nesse sentido. Ao passo que mesmo o ateu, que é muito vinculado à ciência, como fonte de respostas, ele tem que reconhecer que a ciência não dá todas as respostas. A gente está lendo o livro A Ciência Tem Todas as Respostas? É uma pergunta da física teórica Sabine Hossenfelder, no nosso clube do livro lá na formação em Ciência e Filosofia do Instituto Ponto Azul. E ela fala justamente sobre isso. A ciência é o empreendimento humano mais poderoso para produzir respostas para as questões de vida, as questões naturais aqui nossas. Questões práticas e tudo. Até questões que não são necessariamente práticas, mas que dizem respeito ao mundo natural. Qual é a idade do universo? Tem água nas luas de Júpiter? Será que tem vida inteligente por aí? A ciência nos produz respostas, ou pelo menos vai abrindo o mato para a gente chegar lá em algum momento. Fora a tecnologia, né? Vacinas e assim por diante. Mas não tem resposta para tudo. E tem questões que talvez sejam irrespondíveis. Talvez a ciência nem arranhe algumas dessas questões. Por exemplo, o sentido da vida. Será que existe o sentido da vida? Ou cada um constrói o seu sentido, né? São questões mais filosóficas do que científicas. Exato. Né? Como devemos viver? É certo e errado X, Y ou Z? A ciência vai te dar alguns dados sobre como as coisas funcionam. Fumar aumenta o risco de câncer. Mas a ciência não estabelece, você não deve fumar. Aí é a sua escolha. A ciência responde perguntas sobre como as coisas são, como o mundo funciona, mas ela não te dá respostas sobre o que você deve fazer com essas informações. Perfeito. Isso aí vai de cada um. Cada um sabe, deveria saber, né, o que fazer com essas informações, e para isso vem a filosofia, a teologia. Então você vê que são campos que se propõem a analisar a realidade sobre óticas diferentes. A visão que eu tenho sobre ciência e religião, esse foi um dos pontos que a gente conversou aqui, um dos nossos convidados foi um pastor, amigo meu, Guilherme de Carvalho, que ele estuda muito filosofia, ciência, psicologia e comportamento humano. Ele até fundou um instituto que chama Cristãos na Ciência, que ele busca conciliar as questões de fé com a ciência, estudar. E assim... É o ABC2? Exatamente. Eu tenho alguns colegas que fazem parte. Cara, é sensacional. Exato. É um papo legal, cara. Às vezes a gente até combina de vocês conversarem. Sim. E aí, o que eu achei de interessante nesse ponto é que, como se a ciência e a religião, eles estiverem analisando a realidade sobre óticas diferentes e não necessariamente elas são conflitivas. Por quê? Aí é o meu ponto de vista.
eu não acho certo você ler a Bíblia como se fosse um livro de história, um livro de biologia estritamente didático e acadêmico, que está analisando o mundo sobre a perspectiva material. É como se ele fosse uma coletânea de sabedoria milenar que está relatando experiências de pessoas e dizendo certas formas de viver a vida. Certas experiências humanas estão relatadas ali como uma forma de você se relacionar com o mundo, consigo mesmo. É um livro um pouco mais de decisões e de princípios para se seguir do que de descrições exatamente detalhadas sobre a realidade. Então eu vejo que muitas vezes esse conflito aparente entre ciência e religião, né, aparente, um conflito que existe, ele se dá porque ou o religioso ele não está entendendo qual que é o escopo de análise da religião e dos livros sagrados, ou o cientista também não está entendendo que a ciência é para responder, para examinar a realidade e não para te dizer como viver a vida necessariamente. Então, se você está tentando extrair conhecimentos materiais e concretos de um livro espiritual, ou se você está tentando extrair moral de um princípio puramente científico, você está saindo um pouco do seu campo, e talvez aí esteja a maior parte da divergência, né, e da confusão entre os dois campos. Eu acho que é um ponto muito interessante. Eu acho que faz sentido isso. Eu tenho muitos amigos historiadores, inclusive historiadores do cristianismo, da Bíblia, que trazem justamente esse tipo de reflexão. A maior parte dos cristãos não entendeu por que aqueles textos foram escritos, ou dos judeus, ou também, eu já não sei, sobre o Islã. E quando você entende isso, numa perspectiva mais científica, acadêmica ou histórica, você vai parando de tomar aqueles textos como sendo descrições sobre como o mundo de fato foi criado e assim por diante, para entender como aquelas pessoas resolveram esses problemas cotidianos, inclusive seus problemas existenciais, que tinha aqueles tipos de crença e eles queriam propagar aquilo ali para as futuras gerações. Toda a sociedade precisa de uma forma de legislação, de regras de conduta e assim por diante, e eram pessoas, lideranças ali que estavam tentando encontrar esses caminhos. Obviamente, muitos acreditando que Deus estava se comunicando com eles e está tudo bem. Cada pessoa tem sua fé, tem sua liberdade e tudo, mas se você tira isso de contexto, do ponto de vista histórico, fica meio complicado. E tem pastores, eu não sei, padres talvez um pouco menos, mas eu vejo que no mundo evangélico existe mais liberdade, mais espaço para as exegeses, né? Vamos pensar assim. O negócio pode ficar até mais perigoso às vezes também, né? Mas eu vejo alguns pastores mais progressistas e mais alinhados à ciência trazendo essa mensagem de, gente, é perigoso você pegar a Bíblia e querer seguir literalmente tudo que está ali. A gente vê algumas interpretações perigosas do tipo, olha, aqui em Deuteronômio, se não me falha a memória, o Levítico, não sei, está dizendo que se um homem se deitar com outro, eles devem ser apedrejados. E aí? Se sua filha for abusada, se o cara tiver umas moedas de prata lá e pagar, ele pode se casar com ela. E aí, a gente tem que seguir essas coisas. Aí, o pastor que eu estou tendo aqui em mente é o Ed Renekiewicz, que eu já entrevistei no meu canal. E ele fala, cara, a gente tem que atualizar a Bíblia. E quando ele falou isso, ele foi cancelado e expulso da ordem de pastores. Mas não é atualizar a Bíblia, tipo, reescrever a Bíblia. É o contexto que a gente está vivendo. Exatamente. É entender que aquilo foi escrito numa outra realidade, de um outro povo lá de trás. Se Deus se comunicou ou não, ele não falou isso aqui agora não, agora eu estou dizendo, tá? Aí são questões teológicas, questões de fé de cada um. Mas vocês têm que entender que hoje a sociedade, e aí eu já volto ao Ed, né? É diferente. Paulo, lá atrás, estava discutindo questões sobre escravidão. Como você deve tratar o seu escravo que fugiu, que está aqui preso agora e vai voltar? Ou eu estou aconselhando ele a voltar? Às vezes, naquele tempo, essa era a melhor maneira que eles encontraram de lidar com um problema que naquele tempo não era solúvel. Hoje em dia, nós já superamos esse problema e estamos lidando com essa questão de uma forma melhor. Então, é uma questão de você preservar os princípios que estão na Bíblia e aplicá-los de uma forma que se integra, né, à realidade atual. E aí eu acho legal porque, por exemplo, o Ed, ele traz uma proposta de focarmos em Jesus. Porque Jesus, ele traz o que é mais importante para a gente entender qual é o caminho que a gente tem que seguir para tratar uns aos outros bem, para a gente se respeitar, para a gente se amar, para a gente não ser um babaca na vida. Então, Jesus, eu li os evangelhos, mas eu não decorei, tá? Mas assim, na minha lembrança, ele foi um cara muito legal e mandou bem ali, ó, pra caramba. Talvez em
praticamente todos os contextos. Não me lembro, tá? Por isso que eu estou sendo bem honesto intelectualmente. Talvez uma situação ou outra ali, ele quebrou a banca, assim, né? E alguém poderia falar, pera aí, Jesus, aqui você foi um pouquinho mais, um pouquinho mais nervoso e tal. Tô brincando, mas assim, focando em Jesus, as coisas ficam muito massas, né? Eu acho que ele tem uma mensagem muito bacana, igual a gente encontra em outros líderes religiosos. Mas se você vai para outros textos que foram escritos sobre problemas lá da antiguidade, que hoje não existem ou não existem na mesma medida. Existiam normas sanitárias, normas alimentares, que faziam sentido pro povo. Não comer carne naquela de porco, época, exatamente. A chance de apodrecer maior, você pegar ali uma cistercose. Hoje a gente tem um controle sanitário diferente que permite que a gente... Então, esse estudo de entender um pouco melhor e colocar as coisas em contexto é fundamental. E é uma coisa que dificilmente é vista porque dá muito trabalho, né? Essa é, inclusive, uma mentalidade que o Carl Jung, ele, na introdução de um livro dele, ele fala isso, que o maior problema das religiões é que eles tendem a tratar as pessoas como cordeiros, como se elas não tivessem capacidade de raciocinar e criar uma autonomia para entender o que é melhor para elas. E nesse sentido, faz sentido porque se cada pessoa conseguir se conhecer, conseguir interpretar a sua personalidade, conseguir integrar quem ela é de acordo com uma sociedade, com o bem-estar de outras pessoas, ela vai ter muito mais trabalho, ela vai ter mais responsabilidade. Porque quando a gente está percorrendo um caminho que nós mesmos estamos trilhando com os princípios que a gente escolheu seguir, a gente tem que saber que quando a gente pisar fora, a responsabilidade é nossa. E quando você está na religião, às vezes você terceiriza essa responsabilidade. Às vezes você esconde um defeito que você tem por trás de uma norma. Né? Eu passei minha adolescência toda em igreja, eu cansei de ver isso. Às vezes você via lá os garotinhos lá que eram mais tímidos, que não tinham muito jeito com as meninas, eram muito retraídos, e eles ficavam vendo os meninos da igreja, os desviados, que saíam às vezes, iam na festinha, ficavam com a menina, e olhavam para eles com muita condenação. Mas no fundo eles estavam morrendo de inveja, eles queriam ter aquela condição, né? Aquela capacidade lá, então eles estavam disfarçando uma incapacidade como se fosse uma virtude. Isso acontece também muito dentro da religião. Então eu acho que é uma escolha de você... Ou você escolhe ir por um caminho mais seguro, que outras pessoas já percorreram, e você está tendo sua autonomia diminuída, isso às vezes tem impacto para a saúde mental, ou você fala, tudo bem, aí eu acho que talvez seja a diferença entre espiritualidade e religião, né? Você adota um caminho mais espiritualista e fala, olha, eu quero conhecer diversas religiões, várias tradições, eu quero pensar e escolher o que faz sentido para mim, e eu vou construir meu caminho. É muito mais complicado, você vai ter que, né? Mas é uma responsabilidade maior. E é uma escolha que muitas pessoas têm tido hoje em dia. Sim. E tem seus riscos também, aparentemente. Não é nada bem elucidado, transparente na literatura, mas existem alguns dados de que pessoas que trilham esse caminho mais solitário têm pior saúde mental. No nosso estudo aqui, com uma amostra de quase 2.000 brasileiros, a gente encontrou que os espiritualistas têm mais sintomas de ansiedade e depressão, mais do que os ateus, mais do que os religiosos. Eles são mais depressivos, eu acho, que os agnósticos, mas não mais ansiosos. Estou trazendo de memória, mas eu acho que é isso mesmo. Embora eles tenham mais sentido de vida do que os agnósticos. E uma das hipóteses é de que os espiritualistas trilham esse caminho mais solitário para resolver suas questões existenciais, para encontrar formas de tomar decisões morais, e isso pode ser mais desafiador. Se você não participa de um grupo, precisa desenvolver sua identidade, ter esse suporte social, pode ser muito mais complicado. Tem um estudo de um pesquisador cujo sobrenome é Vintangle, que encontrou que ao longo de 18 anos, quem foi se tornando mais religioso e menos espiritualizado ou menos espiritualista, porque aí eles têm os itens, né? O quanto você se considera uma pessoa religiosa, aí você vai lá e marca na escala. O quanto você se considera uma pessoa espiritualizada, você marca na escala. O que ele encontrou? Se você foi se tornando mais religioso e menos espiritualizado, você teve uma diminuição de sintomas depressivos ao longo desses 18 anos. Se você se tornou menos religioso e mais espiritualizado, você teve um aumento de sintomas depressivos. Claro que eu estou aqui falando de uma tendência estatística, não é que todo mundo apresentou essa experiência, mas do ponto de vista da média ou de uma tendência estatística, ele encontrou isso. E a interpretação dele é justamente que essas pessoas saíram de um grupo que estavam ali de forma comunitária, encontrando respostas, convivendo, congregando, para você ter uma trajetória mais solitária, para encontrar suas respostas nessas perguntas, e isso seria um fator de risco para a depressão, para o desenvolvimento de sintomas depressivos. E talvez, aí já complementando, trabalhando em cima da hipótese dele,
Talvez os ateus, ou pelo menos os ateus identitários, eu posso te explicar isso para vocês depois, que é bem interessante, nem todo ateu se classifica como ateu, e isso tem diferenças até no perfil psicológico, mas talvez os ateus identitários, eles estejam se reunindo em grupos, compartilhando ideias, se encontrando por ali, e isso tenha tido um efeito benéfico sobre a sua saúde mental. É possível. Talvez por isso eles tenham uma saúde mental melhor em geral do que os espiritualistas. E esse dado dos espiritualistas é interessante. Eu vou só trazer mais um estudo e prometo que eu encerro por aqui para não ficar muito chato. Tem um estudo que encontrou que os espiritualistas têm mais sintomas esquizotípicos, do tipo ansiedade social, às vezes uma desorganização cognitiva, mas o aspecto social, da ansiedade social, me chamou a atenção. Será que são pessoas que estão com algumas dificuldades sociais e por isso se afastaram da igreja ou da comunidade? Não sei, tá? O estudo também não responde isso, mas são pessoas que, por algum motivo, parecem serem mais vulneráveis a alguns tipos de experiências ruins do ponto de vista de saúde mental. A gente não sabe se foi por um problema dentro da comunidade religiosa que fez com que essas pessoas se afastassem, ou algo que elas já traziam da vida e não deu um match ali no grupo religioso e, vou buscar isso por conta própria, mas parece que é um grupo que está um pouco mais vulnerável. E é um dos pontos que eu quero explorar numa futura pesquisa, entender um pouquinho melhor isso aí. E uma dúvida que eu tive, que eu sempre tive essa dúvida, e quando a gente ficou sabendo que a gente ia gravar aqui, eu falei, não, vou perguntar isso para ele. Porque é uma questão que eu sempre tive dúvida, que sempre tive muito interesse. Em algumas religiões, por exemplo, de matrizes africanas, algumas religiões espíritas, você tem um componente central muito importante, que é a mediunidade, né? Então, sim, incorporações, visões de espíritos, conversas. Tem até alguns relatos, até mesmo fora de religiões, crianças que começaram a falar sobre questões de vidas passadas que elas viveram. Como que a psicologia explica isso? Existe alguma explicação? A psicologia consegue dar alguma explicação para isso? Tem explicações, não convencem a todos, mas existem linhas teóricas para a gente entender o que está acontecendo ali. Talvez a mais importante, a mais popular entre os psicólogos da religião, seja a ideia de que pessoas que entram em transe mediúnico, pessoas que supostamente são possuídas por um demônio, ou pessoas que entram em contato com alguma divindade, algum ser angelical, estariam tendo uma dissociação. Então, seria uma experiência dissociativa em que a pessoa perde um pouco a sua autonomia, o seu controle voluntário sobre o que está acontecendo ali. É como se talvez seja até um eufemismo. Parece haver algumas evidências de que o córtex pré-frontal diminui a sua atividade e a pessoa entrasse num estado de automatismo. Sabe, em vez de ela planejar suas ações, o que eu vou dizer, o que eu vou fazer, deixa eu tomar minha decisão aqui, todo esse controle executivo que é implementado por essa região mais frontal seria rebaixado e a pessoa entraria num estado de automatismo. Uma reação mais instintiva aos estímulos, talvez? Mais instintiva, eu diria até mais intuitiva, talvez seja o termo mais tecnicamente preciso quando a gente pensa no modelo dual de processamento da psicologia cognitiva, ou seja, a gente tem um modo de operar mais analítico, que eu estou observando um problema, uma situação e eu penso a respeito daquilo, eu tenho que tomar uma decisão, eu presto atenção de forma mais meticulosa nos detalhes. Aprender a dirigir é um bom exemplo. Quando você aprende a dirigir, você precisa de muitas instruções verbais. Olha, coloque a chave aqui, gire, pise na embreagem, mude a marcha. Aí você tem que repetir para si mesmo. É um gasto energético atencional muito grande. Então, você precisa analisar esse modo mais analítico e córtex pré-frontal ali no talo, te ajudando a monitorar o seu comportamento, a planejar, a tomar decisões. É cansativo. Depois de umas semaninhas fazendo autoescola, você vai automatizando. Isso tem a ver com o sistema rápido e devagar do Daniel Kahneman? Totalmente. Então, dica de leitura aí. Rápido e devagar, 2 formas de pensar do Daniel Kahneman. Muito bom. Então, você automatiza aquele comportamento, você libera o córtex pré-frontal e pode dirigir enquanto você conversa com alguém que está aqui do lado, mas não usem o telefone celular, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é tão automático assim. Não. E muitos psicólogos cognitivos e neurocientistas, inclusive, usam a palavra inconsciente para esses comportamentos.
Então, o próprio Leonard Mlodinow, no seu livro Subliminar, ele fala sobre esse inconsciente mais cognitivo, né? Que não é o inconsciente da psicanálise, que é o inconsciente enquanto esse processamento neurocognitivo ou neuropsicológico que não requer tanta observação sua, tanta atenção, tanto monitoramento. Você faz sem pensar. Você faz sem nem perceber, às vezes, o que você está fazendo. Inconsciente nesse sentido. E é muito importante para a nossa adaptação. Imagina se o tempo inteiro a gente tivesse que prestar muita atenção e tomar decisões. Que gasto energético fodido, né? É bom que a gente libera o nosso cérebro para outras coisas. Enquanto eu dirijo, eu converso com alguém. Olha que legal. Então, até para dar aula, se você domina muito um tema ou um assunto aqui no podcast, a gente às vezes fala até de forma mais ou menos automatizada, porque já tem um roteirinho aqui. Eu já li e falei tanto sobre o assunto que está mais ou menos engrenado, é mais ou menos automático. E isso às vezes também é perigoso. Se a gente não monitora demais, a gente dá umas manobras. Acabou falando que não deve, né? Ou troca uma palavrinha e não viu que trocou. Um amigo meu fez isso recentemente. O ato falho, o lapso. Ele fez isso recentemente num podcast e foi levemente cancelado. Ele trocou uma palavrinha. Ele ia falar avaliação, ele ia falar testagem psicológica, falou avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica, e tem uma diferença, né? E o pessoal caiu em cima, mas ele foi no automático ali e tal, deu ruim. Então, eu estava dizendo isso porque uma hipótese para a gente entender essas experiências de transe mediúnico, possessão demoníaca, é a da dissociação. Na dissociação, a pessoa perderia o seu controle voluntário sobre o seu comportamento, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo ali, e deixaria, digamos assim, uma parte um pouco mais instintiva, intuitiva do nosso encéfalo guiar o nosso comportamento. Então, não é que, assim, a experiência para quem está em transe, e eu já entrevistei ex-médiums no meu canal, inclusive, para entender, né, como é que era, cara. Você estava ali em contato com a entidade, ou em contato, se era num centro espírita, com o desencarnado, o que você sentia? A descrição de alguns deles é assim, de muitos, na verdade. Parece que eu estou um pouco mais distante do que está acontecendo, mas eu estou ali. Não é como se eu ficasse totalmente inconsciente. Parece haver também alguns casos de um transe totalmente inconsciente, que a pessoa se esquece depois, mas também seria um tipo de dissociação. Uma dissociação mais amnéstica, alguma coisa assim, ou de amnese. Mas eles se sentem um pouco mais distantes, parece que eles têm essa experiência, parece que está vindo de fora, parece que não sou eu que estou falando aquilo, está vindo assim de forma mais espontânea, o que eu estou dizendo, o que eu estou psicografando. Eu já entrevistei uma ex-médium que falou das suas psicografias também e tal. E aí a experiência deles é essa, parece que eu estou meio no piloto automático. Eu estou meio assim, eu não penso no que eu estou fazendo e estou fazendo. E aí a interpretação é que está vindo de fora aquele controle. Mas, nessa hipótese, está vindo de dentro. Estaria vindo dos próprios médiuns, do seu repertório de crenças, da sua experiência prévia em contato com pessoas que procuram ajuda. Como é que meu filho está, que se foi? Como é que a minha esposa está? Você vai ver que a maioria das psicografias tem um tom mais genérico. Não são tão específicas e precisas do tipo, olha, eu esqueci um dinheiro que está lá no lugar, ou a senha para abrir aquele... Você não vai encontrar tantas especificidades de forma geral. É mais como... Eu não vou usar essa comparação. Eu acho que está tudo bem. Eu acho que não vai pegar muito mal. Mas é mais como um horóscopo, alguma coisa da astrologia, que é uma coisa mais genérica, assim. Mais aberta à interpretação. Mais aberta à interpretação. É nesse sentido. E aí a mente da pessoa que recebe essa mensagem vai interpretar ela de acordo com a mensagem que ela quer receber. Exatamente. Que ela precisa receber. Exato. Aí, na psicologia... Aqui, gente, eu estou entrando em hipóteses que são mais céticas, de cientistas que querem entender. Caramba, será que isso é uma construção, é uma experiência psicológica? Existe essa pergunta, é uma pergunta legítima de pesquisa, não é desrespeitar a fé das pessoas, é a gente entender o comportamento humano. Desrespeitar a fé é chegar e debochar, e te chamar de charlatão, e tratar mal as pessoas. É diferente de uma questão legítima de pesquisa, a gente quer entender. Como pesquisar se os médiums têm problema de saúde mental? E a resposta é não. Os médiums, eles têm uma saúde mental, de forma geral, boa, em alguns aspectos até melhor do que a população geral, conforme alguns estudos feitos aqui no Brasil. Ainda que parece haver uma maior tendência a traços dissociativos, que é sobre isso que eu estou falando. Quando você falou, foi isso que eu pensei.
eu sempre vou tentar fazer relação com a personalidade, né? Quando a gente veio... O primeiro episódio que nós conversamos com o Alberto Delisola, que é um hipnólogo, e aí quando ele foi explicando como funcionava a hipnose, rebaixamento de consciência, eu falei, cara, me parece que isso aí pode ter relação com algum traço de personalidade. Ele falou, tenta adivinhar qual que é o traço de personalidade que está relacionado à maior propensão da pessoa a ser hipnotizada. Aí eu falei, abertura e experiência. A pessoa já tem uma tendência intrínseca um pouco maior para ter uma certa fluidez, uma certa curiosidade, uma certa abertura, e nisso a pessoa se abre à sugestão de ideias e de comandos de outra pessoa. Porque quando você falou para mim, né, você foi explicando, né, como que essas pessoas enxergavam essa experiência de possessão, eu pensei o seguinte, é como se a pessoa, ela por meio de um ritual, ela entrasse no estado psíquico em que o lado racional dela fosse um pouco rebaixado, talvez seria interessante fazer tudo isso com ressonância magnética, ver se a atividade do córtex pré-frontal diminui um pouco, a pessoa entra num estado um pouco mais intuitivo, mais reflexivo, mas não foi introduzido um conteúdo novo ali que ela já não sabia. Então, dando exemplo, provavelmente a pessoa, para ser uma médium, né, num centro espírita, num terreiro, ela já teve uma formação cultural e religiosa ali dentro, ela sabe mais ou menos o nome das entidades, como elas funcionam, qual que é a característica delas, ela não está recebendo aquilo que não já estava lá, um conhecimento que não estava lá. Então, ela se permite adotar, né, essa postura, esse papel, e aí a impressão e a interpretação das pessoas de fora é que ela recebeu alguma coisa que está de fora dela, que um espírito encarnou nela. Isso vem das culturas antigas, assim, de milênios atrás, e um historiador que estuda muito esse fenômeno é o Mircea Eliade, ele tem livros incríveis sobre história da religião e das tradições rituais, e pensa, por exemplo, na história de um caçador muito famoso, né? Daquele guerreiro que foi muito treinado, que tem habilidades para caça e resistência, né? E uma capacidade cardíaca muito grande, um reflexo, uma força física muito grande, e ele começa a demonstrar desde muito novo capacidade e habilidade para caça. A cultura daquela tribo vai começar a dizer, olha, é como se ele tivesse reencarnado o espírito daquele guerreiro que nós vivemos antes. Mas por quê? Ele tem uma série de capacidades semelhantes, e quando ele está ali na atividade, no exercício da caça, é como se ele recebesse um espírito. É uma maneira válida de se interpretar isso, mas não quer dizer que não existam explicações, né? Alternativas, exatamente. Então, e que tá tudo bem, a convivência de diferentes narrativas ou interpretações sobre o que está acontecendo ali. É um tópico sensível e que eu tenho que explicar um pouquinho, que não é uma questão de, vamos desbancar a religião e tudo. Embora possa haver interesses pessoais, e existem mesmo, tem um grupo de pesquisadores que são espíritas que ficam interessados. Gente, será que é uma questão de saúde mental? E aí eles publicam, olha, saúde mental, ok, tá tudo bacana. E tá tudo bem, eu acho, não tem problema se a gente, na nossa esfera pessoal, ter algum tipo de interesse, alguma coisa mais pessoal motivando os nossos estudos. Seja para provar que tá tudo bem em saúde mental, seja para talvez assim, olha, a psicologia não explica. Deve ser um espírito mesmo que tá tudo bem. Desde que o método seja rigoroso, você está fazendo ciência, você está publicando de forma honesta, bonitinho, tá tudo certo. Não importa, vamos lidar com a realidade. O que os dados mostrarem, eu brinco às vezes que eu tenho uma visão de mundo baseada em evidências, não é só uma prática baseada em evidências, eu não levo isso só para psicologia. Então, se os dados mostrarem que, cara, não dá pra gente entender isso pela ciência, pela psicologia, tem alguma coisa estranha acontecendo, que esses médiums acessam informações, dão respostas ali para coisas que é impossível, por meios naturais, a gente entender o que tá rolando ali. Cara, isso aí começaria a me convencer de que ou eles têm um poder paranormal, porque é uma possibilidade, os parapsicólogos apostam nisso, ou pode ser que exista alguma dimensão sobrenatural de espíritos se comunicando de fato com eles. E eu ia ficar muito feliz de entrar em contato com esse tipo de evidência, porque eu sou um cético que deseja estar errado. Claro, a beleza da mente científica é isso, né? Justamente assim, você tem uma abertura para dizer, olha, se eu for convencido de algo, eu não tenho compromisso, eu não sou fanático por isso aqui. Eu confio mais nesse método. De forma alguma, eu gostaria demais de morrer e ser surpreendido com a vida após a morte. Até porque o objetivo da ciência é ser falsiável, né? Você conseguir provar que talvez ela pode existir coisas melhores ali. Não necessariamente ela vai estar sempre certa. E ela evolui por meio desse processo, né? A troca de paradigma, né, que o Thomas Kuhn explica, funciona justamente por isso. Olha, essa é a melhor explicação que a gente tem nesse momento, aparecendo uma melhor, vamos abraçar ela toda hora. E é uma discussão muito interessante porque existem estudos científicos bem feitos com resultados positivos para algumas dessas experiências mediúnicas, paranormais. A Nath, que entrou agora no mestrado, ela estuda psicologia anomalística também, ela fez aulas na USP com Wellington Zangari, Fátima Machado, que são
pessoas incríveis nesse campo, e eles levam esses estudos que, olha, sobre telepatia ou pré-cognição, tem alguns efeitinhos positivos, percepção extrasensorial, alguns casos envolvendo psicografias também, com certas especificidades interessantes, lembranças de vidas passadas que você havia questionado, né, Arthur? Tem alguns estudos com resultados intrigantes, no mínimo. O problema é que, de forma geral, você não encontra uma consistência muito boa, ou seja, tem alguns resultados positivos, mas também tem os negativos. E aí, nas meta-análises, você às vezes não encontra um efeito legal, ou quando encontra um efeito significativo, é como se o tamanho do efeito fosse pequeno. Tamanho de efeito é um conceito importante que muitas vezes é negligenciado. E para o grande público, é perigoso quando o divulgador científico ou jornalista não especifica isso. Eu vou dar um exemplo dessa área da psicologia da religião ainda, sobre saúde mental. Pessoas mais religiosas tendem a ter melhor saúde mental. Mas qual melhor? Qual é o tamanho do efeito dessa correlação? É muito pequeno. É mais ou menos 0,5%, dependendo da meta-análise, por exemplo, quando a gente pensa em sintomas depressivos, pode chegar até 3% entre pessoas que estão passando por adversidades mais sérias na vida, ou seja... Isso isolado a variáveis como qualidade de vida, como família, relações sociais, tudo, só a variável religião. Isso, só a variável religião, com alguns controles. Eu não sei te especificar agora de cabeça se renda, idade, gênero, sei lá, qualidade de vida, essas coisas foram controladas nessas meta-análises. Confesso que eu não me lembro assim das especificidades. Mas o ponto é que eu vou te dar o exemplo de uma revisão de 2022, que encontrou, Grace, o nome da primeira autora, que encontrou que era 0,6% o efeito geral de religiosidade em saúde mental. Porque eu tinha dado o exemplo de até 3%, pensando nos sintomas depressivos, né? Mas, no geral, 0,6% positivo. Isso significa que 99,4% do que está por trás do quanto você é mentalmente saudável não tem a ver com envolvimento religioso. 99,4% tem a ver com coisas como genética, qualidade do sono, satisfação no seu trabalho, na sua vida conjugal, seus vínculos sociais, renda e vários outros fatores. Alimentação, até consumo de café pode afetar a sua saúde mental. Então, a gente precisa pontuar esses detalhes, porque às vezes na mídia aparece assim: pessoas que têm mais fé se deprimem menos. Conclusão, né? Só resumindo aqui a ideia, né? Conclusão: é importante você ter uma religião, é importante você acreditar em Deus. É aquela coisa, uma coisa é você relatar um dado, outra coisa é você tirar uma conclusão em cima, isso é muito complicado. Né? Exatamente, e muitas vezes a gente vê esse sensacionalismo, esse exagero por parte de divulgadores científicos ou do jornalismo. E aí você acaba iludindo a população, que alimenta aquele tipo de crença de que depressão é falta de Deus, por exemplo. Então é muito perigoso. Não é que a igreja não possa te ajudar, claro que pode, o seu centro espírita. O envolvimento religioso, ele tende a ser mais benéfico do que maléfico. E a gente está falando de uma tendência, 0,6% para o indivíduo religioso médio. Mas talvez para algumas pessoas possa chegar a 5%, 10%, não sei. Porque pode ser que a sua vida religiosa seja muito rica, seja muito interessante em vários aspectos, e isso te traga, inclusive, dinheiro. Para quem é um líder religioso... Por isso seria interessante fazer estudos complementares, isolando um pouco essas variáveis. Os que apresentam uma melhora um pouco mais de saúde mental por causa da religião. Que tipo de religião que é? Qual é o cargo dele na instituição religiosa? Né? Como é que é exercida, explicada a fé e praticada a fé nesse lugar? Qual é o papel dele na comunidade? Tudo isso aí. Exatamente. E assim, uma mensagem que é importante passar também quando a gente discute, voltando um pouquinho, a dissociação, não é porque uma hipótese científica tem sido corroborada e parece que há uma dissociação acontecendo ali e tem elementos mais psicológicos, ou cada vez mais psicológicos, conforme as evidências aparecendo nas psicografias, ou numa possessão demoníaca sobre o que é dito e tal. Não quer dizer que, então, o sobrenatural não exista, Deus não existe, espíritos não existam. Não quer dizer, não dá pra gente fazer estudos e fechar essa questão assim. Mas, obviamente, em certos contextos, se a pesquisa avançar e ficar muito claro que existe essa questão da dissociação, fica mais problemática a ideia de que os espíritos estão se comunicando com aqueles médiums. Entenda que esses estudos, se eles avançarem a esse ponto, e não avançaram ainda, a gente não tem essas questões fechadas, tá, gente? Fique claro isso aí. Mas se avançarem a esse ponto, você pode, no máximo, dizer, olha, não temos evidências
de que os espíritos estão se comunicando, de que existem espíritos que se comunicam com esses médiums, mas pode ser que existam espíritos que não se comunicam com ninguém, Aquela por coisa, exemplo. a falta de evidência não é evidência de falta. Exatamente. Então, talvez a gente chegue em algum ponto nesse sentido, só para ilustrar até onde a ciência pode ir. Mas como você faz um experimento para falar que não existe espírito algum? Você não faz. O objeto de análise não concerne ao campo da ciência que analisa o mundo material. Não tem jeito. Evidência. Existem limites, então é importante. Mas tem coisa que a ciência pode fazer. Eu vou te dar mais um exemplo de coisas legais, que são sensíveis também, tá? Só para a gente não ficar muito no espiritismo e parecer que... Você também é cristão ou não? Não. Tá, então o Arthur não é cristão. Não parecer que a gente está aqui... Não, de maneira alguma. É porque é um assunto interessante, a gente está interessante, explorando do ponto de vista intelectual, claro. não é uma... Tem um estudo que eu cito em algumas aulas minhas sobre o assunto, em alguns cursos nossos lá no Instituto, que mensurou a atividade do córtex pré-frontal de pessoas que estavam ouvindo uma oração de uma cristã que seria uma grande pregadora, que teria um carisma, um poder muito grande do Espírito Santo. Na verdade, essa é só a metade da história. Ou essa história só foi passada para metade das pessoas. Um grupo de pessoas recebeu essa informação, essa descrição de que aquela oração era de uma pessoa com um poder do Espírito Santo muito forte. Ao passo que outro grupo de pessoas não recebeu essa informação. Recebeu que apenas era uma cristã fazendo uma oração. Você ia ouvir ali no seu fone, né? É um pouquinho mais complexo o desenho do estudo, porque era mais de um pregador, tá? Mas eu estou simplificando aqui a ideia só para passar a informação mais importante. E aí tiveram seu córtex monitorado durante aquela oração e também foram questionados os participantes sobre o quanto eles sentiram a presença de Deus ou do Espírito Santo durante aquela oração. Resultado: o grupo que recebeu a informação de que aquela pregadora era uma grande pregadora cristã, com o dom do Espírito Santo e tal, sentiram mais a presença de Deus do que o grupo que não recebeu essa informação. Isso sugere que existe um efeito da expectativa sobre o que a gente vai sentir, sobre as experiências religiosas que a gente tem num culto, num centro espírita ou num teatro abandonado. Richard Wiseman, no seu livro Paranormalidade, ele resenha um estudo muito interessante sobre o efeito da expectativa. Para um grupo de participantes, foi dito o seguinte: vamos visitar um teatro abandonado. Vocês vão me contar o que aconteceu lá dentro, o que vocês observaram de diferente, de estranho na saída. Beleza. Para o outro grupo falou: esse teatro abandonado é mal assombrado. Coisas estranhas acontecem ali dentro. Fiquem atentos. E depois pediram para eles relatarem o que eles sentiram, viram ou ouviram. Qual grupo teve mais experiências estranhas, anômalas, de um vulto, de um arrepio, de a sensação de que tem um movimento ali, o que é isso? Um espírito. O grupo que recebeu a falsa informação, a fake news, de que o teatro era mal assombrado. Então, existem muitas pesquisas em psicologia da religião, anomalística e em outros ramos sobre o efeito da expectativa sobre essas experiências estranhas que a gente tem. E vocês tinham comentado antes, inclusive, uma coisa que vale a pena, além da expectativa, porque se uma pessoa vai no culto do descarrego, a vida tá ruim pra caramba, ela já tem uma variável motivacional aí, caramba, já tem uma crença, talvez um demônio esteja sugando a minha energia, esteja me atrapalhando no trabalho, esteja arruinando a minha vida. E eu preciso ser exorcizado, ou que ele seja exorcizado de mim. Ela já tá ali para isso. Ela já pode ter um fator motivacional para passar por um exorcismo, para se deixar levar para que aquele demônio se manifeste e o pastor me ajude. E ela provavelmente já viu aquilo alguma vez, já foi Já no culto, viu. já foi na televisão. Aí entra a variável do modelo. Então, a gente precisa de um modelo para saber como se comportar. Então, eu sei até, às vezes, o tipo de voz que o demônio faz, como é que fica com as mãos, a postura, o que é dito normalmente. Eu vou arruinar isso e aquilo. E aí, essa pessoa, ainda mais se tem certos traços de personalidade, talvez a abertura a experiências, talvez a absorção, que é uma característica. Uma habilidade é um traço também que induz a pessoa a receber um pouco mais de comando, a contestar um pouco menos autoridade. Então, essa pessoa, e aí tem todo um contexto, uma música específica, essa pessoa, ela pode acabar dissociando nesse momento, sentindo que tem um demônio controlando ela, ela começa a falar as coisas e vai
receber aquelas palavras ali do pastor, por exemplo, e vai sair dali com mais esperança, sair dali mais aliviado ou aliviada, né? Tirou uma carga, nossa, agora minha vida vai melhorar. Pode ter um efeito benéfico psicológico ali, pelo menos num primeiro momento. Então, veja como a psicologia oferece algumas ferramentas para a gente entender o que está acontecendo. E isso não é refutar a existência de demônios. Demônios, mesmo que um dia a pesquisa avance a ponto de a gente ter muita confiança de que é tudo psicológico, pode ser que demônios existam e influenciem a nossa vida de outras maneiras, que eles não se manifestem assim, dessa maneira como acontece nessas igrejas. Eu estou fazendo um advogado do diabo aqui, o advogado... Peraí, não do diabo. Mas assim, porque o papel do cético também é considerar a possibilidade de estar errado e vamos pensar em tudo que pode acontecer. Então, vamos colocar aqui as cartas na mesa. A ciência não refutou a existência do sobrenatural, mas existem pesquisas que sugerem mecanismos psicológicos rolando nessas situações. Vamos pesquisar um pouquinho mais. Quem está afim, né, e tudo, a gente sabe que é um tema sensível, mas dá para fazer isso com respeito. E na área da psicologia da religião, existem tanto os céticos como eu, como cristãos. Eu tenho amigos ali. A Nath, minha esposa, é cristã e está na área. A Camila Torres, também doutora em psicologia, estuda isso, ela é cristã, inclusive da mesma igreja, né, do Ed Renekiewicz, que a gente tinha mencionado mais cedo aqui. Então, é uma área muito eclética. Tem a Sálua, que é muçulmana, colega minha também. Então, é muito massa a gente ver pessoas interessadas em fazer pesquisa científica sobre esses temas, se respeitando e tendo esse diálogo a partir da ciência, e mesmo que tenha a sua fé ou a sua descrença na vida particular. Acho que esse é o caminho. É manter o diálogo aberto, né? A possibilidade de entender perspectivas diferentes, de investigar o que está por trás disso, porque até como cristão mesmo, a manifestação máxima para mim de Deus é a verdade. Se aquilo é verdade, tem que ser verdade em todos os níveis de existência. Legal. Se tem alguma coisa ali que pode existir, mas que está sendo manipulada, que está sendo instrumentalizada para um objetivo negativo, vamos descobrir isso, vamos combater isso aí. Porque se você confia realmente que Deus existe, que Ele quer o seu bem, que Ele quer a sua salvação, que Ele quer o melhor para você, tente descobrir o que está sendo feito de errado em nome dele. Isso é até um dever ético, né, do cristão que tem essa perspectiva. Agora, te perguntar no nível mais pessoal agora, Daniel. A gente está quase sem tempo, mas acho interessante. Deixando de lado um pouco o Daniel cientista, Daniel pessoa física. Investigando esses assuntos, pesquisando, estudando sobre psicologia e religião, quais foram as informações ou evidências ou experiências ou relatos que você encontrou que mexeram mais com você, que você falou, cara, por mais que eu tento ser cético, tento descobrir isso aqui, cara, não tá dando muito certo, isso aqui me mexeu um pouco, me pegou um pouco. Mexeu pra achar que pode ter alguma coisa sobrenatural nesse aspecto? Sim, nesse aspecto. Caramba, pra ver se tem alguma coisa... Tem alguma brechinha no ceticismo? Uma brechinha no ceticismo. Cara, eu já tive muitas experiências anômalas. Hoje eu tive, inclusive, um sonho muito doido, assim. Não chega a ser uma experiência anômala, mas foi uma experiência que às vezes eu tenho, e foi muito forte nesse sonho, de, caramba, a gente tá aqui vivendo e a gente não sabe de porra nenhuma. Sabe aquela coisa de, eu sei que a humanidade avançou, o conhecimento avança, mas ainda assim parece ser só uma ranhura sobre a superfície. Eu custei a assimilar essa ideia, e foi durante a minha graduação em psicologia que eu li a filosofia também paralelamente. Eu sempre gostei dessas questões existenciais, e quando a gente contempla a complexidade da existência e como a gente é ignorante e limitado, eu acho que você percebe como tudo isso é meio absurdo. Sabe aquela pergunta básica da filosofia? Por que existe algo em vez de não existir nada? Isso me inquieta. Eu acho que quando, às vezes, eu entro nos pormenores existenciais, assim, caramba, velho. Mas isso, veja que nem são minhas experiências anômalas aqui, na verdade, porque eu já tive experiência de sair do meu corpo. A experiência, tá? Não tô dizendo que eu saí do meu corpo, de fato. Eu me vi deitado na cama enquanto eu meditava. Deitadinho ali. Mas aí acabou sendo uma experiência mais favorável ao ceticismo, porque eu me vi deitado na cama errada. Eu estava deitado na cama da direita, excepcionalmente naquele dia, na cama do meu irmão, porque minha cama estava cheia de roupa, que a empregada deixou lá e a gente não tinha guardado, era fim de tarde. Sendo que eu me vi deitado na cama da esquerda, que era a minha cama, que estava cheia de roupa naquele dia. E quando você acordou, você estava na outra cama. Então eu pensei, se eu realmente sair do meu corpo, por que eu me vi na cama errada? Eu deveria ter me visto na cama correta. Será que não foi o meu cérebro criando
essa experiência a partir da minha expectativa que eu queria sair do meu corpo. Eu sabia de crenças a respeito disso, eu estava testando meditação, viagem astral. Então eu tinha já um pouco de crença, uma expectativa, e talvez o meu cérebro construiu aquela experiência com base na familiaridade, que é a intuição que eu estava falando antes com vocês. Saca? Então, porque normalmente eu me deitava na cama da esquerda, o meu cérebro puxou isso da memória e construiu a experiência de estar meio flutuando e eu me vendo na cama da esquerda. É como se ele não tivesse se atualizado, que naquele dia, excepcionalmente, eu estava na cama da direita. Talvez a empregada ter colocado a roupa na minha cama e não do meu irmão tenha contribuído muito para o meu ceticismo. Mas a existência é uma coisa bizarra. Mais do que essas experiências estranhas, que de vez em quando eu tenho, a Letícia Alminhana, amiga minha, ela hoje, não sei se é espírita ainda ou espiritualista, assim, tá vendo? Mais um exemplo de um colega que é crente e tá na minha área. Ela brinca assim, que eu tenho que participar das pesquisas dela e que talvez eu seja um esquizotípico feliz, que é a pessoa que tem alguns traços da esquizotipia, né, de crenças estranhas que eu já tive mais na adolescência. Hoje em dia eu não tenho muitas crenças que não sejam muito racionais ou científicas. Mas eu continuo tendo experiências estranhas como isso, de sair do corpo, de ter um contato com algo tão incrível que parecia Deus. E a Nath presenciou isso recentemente, né? E eu fiz um vídeo que repercutiu bastante, né? Será que agora eu me converto? É interessante, porque você vê que pessoas, às vezes, muito céticas também, de vez em quando tem algumas experiências que elas falam, cara... Exato! Já não sei o que é. Muito estranhas. Mas aí, como hoje eu tenho um repertório cético, científico muito forte, eu penso, é possível que o meu cérebro tenha criado isso tudo? E geralmente é. Eu já tive experiências muito incríveis em rave, quando eu era mais novo, né, gente? Não façam isso, não estou aconselhando. Mas movimento trance. Eu era mais jovem ali, com os meus... Né, eles entenderam, na adolescência ali, eu experimentei alguma coisinha, não vou pagar de careta que, né, a vida inteira, hoje eu gosto do café da minha cervejinha no final de semana. Mas lá na minha adolescência, eu experimentei alguma coisinha. E eu tive experiências incríveis, cara, incríveis, de insights, de caramba, entendi o mundo, a realidade, nossa, e coisas que muitas pessoas que usam ayahuasca relatam. E eu compreendo, porque é incrível mesmo. E não foi ayahuasca no meu caso, tá? Mas tem semelhanças em algumas dessas experiências. Uma experiência mística de tempo, espaço e tal. São coisas incríveis, mas o meu cérebro pode estar criando aquilo tudo, como hoje eu acho que é o que acontece, entende? Então, eu como cético hoje, como cientista, com a bagagem que eu tenho, se eu encontro algum caminho que, poxa, é possível que meu cérebro tenha criado isso, eu meio que... Foi massa, eu curti a experiência, mas foi uma experiência incrível que o meu cérebro criou. Mas, voltando então, a experiência hoje em dia não me convence tanto mais, porque eu esbarro nisso, que o meu cérebro pode ter criado toda aquela experiência fantástica. Você tem medo que a sua experiência, o seu ceticismo possam estar criando talvez uma barreira que te impeça de experimentar essas... Não, porque eu acho que eu tenho experiências muito acima da média da população com isso, entende? Eu até busco, às vezes, isso, eu medito de vez em quando, eu tenho experiências estranhas de vez em quando, saca? Eu acho que não me barra, não me bloqueia nesse aspecto. Mas eu precisaria ter, como o Pirula também já comentou em vídeos, o Pirula é um grande cético, né? Estava no congresso também, amigo meu. Eu precisaria de um critério externo. O critério interno, ter uma experiência incrível, pode ser o meu cérebro. Então eu preciso ter essa experiência incrível e algo ser revelado para mim no mundo exterior. É o tipo... As experiências de vidas passadas, as crianças que relatam. Na minha vida passada, eu morri com uma pancada na cabeça, X, e a criança tem lá a cicatriz dela, e ela fala, eu fui fulano de tal, e vivi em tal lugar, e eles vão lá e acham, e tem a pessoa que morreu daquele jeito. Olha só, seria uma evidência externa fortíssima, só para dar um exemplo do que você perguntou mais cedo. Sabe qual é o problema? Saiu uma meta-análise agora, sobre essas experiências de lembranças de vidas passadas, e a conclusão é que a qualidade da evidência é fraca. Só para dar um exemplo do que enfraquece a qualidade da evidência nesses casos de lembranças de vidas passadas. A criança relata a morte de uma pessoa X, Y, daquele jeito, mas ela entrou em contato com a história daquele sujeito. É como se fosse um tio da família que morreu, pum! E aí ela
por acaso, eu tenho 2 cicatrizes na testa, não sei se algum de vocês tem alguma cicatriz na testa. 1/3 da população tem cicatriz no joelho, por exemplo. Harry Potter tá aí, ó. E às vezes é muito frouxo o critério. É uma marquinha que pode ser uma pinta. Eu tenho uma manchinha de nascença aqui também. Então, acaba que abre margem para muitas interpretações do que seria essa marca. Além de alguns problemas técnicos, por que o espírito carregaria uma cicatriz e se manifestaria no novo corpo? Mas do ponto de vista evidencial, a gente tem muitos problemas. E aí essa meta-análise mostra que esses relatos de lembranças de vidas passadas não são confiáveis. Existe contaminação. Essa criança pode estar reproduzindo o que ela ouviu dentro de casa. Os pais, às vezes, podem reforçar certos relatos e modelar sem querer uma narrativa fantástica de uma outra vida e sem perceber, sem que eles estejam percebendo que estão modelando esse relato da criança. Às vezes os pais estão inseridos numa cultura em que é uma grande honra, né, ter sido pai de um avatar, e eles transmitem essa possibilidade, e a criança, nossa, eu quero agradar meu pai. Então, inconscientemente... A maior parte dos relatos de lembrança de vidas passadas ocorre em culturas onde a crença na reencarnação é forte, onde as pessoas são hinduístas, budistas, e não aqui no Ocidente com pessoas cristãs de forma geral. Aqui acontece aqui, mas bem menos frequentemente. Então, tem um viés cultural também que talvez influencie esses tipos de relato. Então, a gente tem que ser cético, porque senão, só para finalizar aqui com um apontamento crítico, o livro Ciência da Vida Após a Morte, do Alexander Moreira Almeida e colaboradores, ganhou muita repercussão, inclusive na mídia, porque eles reuniram vários estudos e evidências que são favoráveis à hipótese da sobrevivência da consciência, de que a gente teria um espírito. E, cara, eu li esse livro com a Nath, a gente ficou assim, mexido o tempo inteiro. Caramba, eu tenho que ler esse estudo aqui. Nossa, isso aqui que eles estão trazendo. Quando eu fui dar uma olhada na literatura científica, vários estudos que não encontraram os mesmos resultados foram deixados de lado. Eu não sei se de propósito ou não, mas eles levaram os estudos que concluíam ou encontraram aquilo que batia com a hipótese deles e não relataram estudos que não encontraram aqueles resultados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, num livro não vai haver todo o rigor que alguém fazendo uma revisão sistemática vai ter. Daí a importância de a gente saber ler um artigo científico e ter aquele pensamento crítico que a gente falou antes, para a gente não sair concluindo coisas que a ciência não está dizendo. Exato. Deixar só essa mensagem, né? Ter um estudo não quer dizer que está provado. Você tem que ir lá e saber entender, ter um senso crítico do estudo. Tem muito estudo de qualidade ruim, com amostra ruim, indevida. Então, saber ler um artigo é muito importante. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. Mas esse papo tá ótimo, dá pra ficar aqui mais, acho que umas 2 horas conversando. Mas eu queria saber, cara, pra você, assim, independente de psicologia da religião ou de alguma outra área, qual mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? Eu acho que vai muito dentro do que a gente conversou antes. O pensamento crítico, essa atitude cética diante das informações, salva vidas. Não é só sobre a nossa prática clínica, por exemplo, na psicologia, para a gente ir atrás das melhores evidências, das melhores intervenções para ajudar ao máximo o paciente. Eu não estou falando que tem que aplicar isso na religião, não, porque se você está feliz na sua religião, que assim seja. Eu acho que ficou lá na minha adolescência aquela atitude de um ateu chato, de um cético que fica, não, gente, mas isso aí é... Né? Não, a gente tem que aprender a respeitar outras pessoas, mas é importante a gente manter esse senso crítico, porque às vezes na igreja pode ter um líder que é meio abusivo. Então, a minha preocupação maior é as pessoas têm que estar felizes, têm que estar bem com as suas crenças, se comportando ali de forma adaptativa. Se você está feliz na sua fé, massa, mas mantenha o pensamento crítico. Mantenha essa autonomia intelectual para pensar por conta própria e não se deixar levar por outro. Daniel, mas você não está fazendo o que alguns líderes religiosos abusivos fazem. Eu tento influenciar pessoas pensando no bem dessas pessoas. A diferença é essa, porque tem líderes religiosos que fazem o mesmo, que querem o bem das pessoas e estão ali orientando a partir da Bíblia, a partir da doutrina espírita, a partir do candomblé, da umbanda, do budismo, de forma a querer beneficiar essas pessoas sem adestrá-las, sem podar essa sua autonomia, ou podando só no jeito assim, a gente acredita que, mas cada um tem a sua consciência também, né? Deixando esse espaço para a liberdade. Mas a gente tem que ter sempre esse senso crítico para não perder essa autonomia e a gente não ter a nossa vida conduzida por terceiros, que eu acho que aí que é meio perigoso. Então, a mensagem que eu tenho
para além, né, da psicologia, da importância da ciência, é a gente se reparar, se a gente mantém a nossa autonomia, a gente sabe onde a gente está pisando, ou se a gente está terceirizando o nosso córtex pré-frontal para terceiros. Maravilha. Cara, Daniel, muito obrigado, cara. Papo maravilhoso. Eu queria te pedir só para você encerrar, cara, fala um pouco das suas redes, como é que as pessoas te encontram, seus projetos. Daniel Gontijo em todas as redes sociais, Instituto Ponto Azul, para quem quer desenvolver o pensamento crítico, para quem quer conhecer mais sobre ciência. A gente tem uma formação em ciência e filosofia para todo mundo que está interessado em estudar esses assuntos legais. A gente tem cursos que envolvem seitas, religião, mas filosofia da ciência também, enfim. E a gente tem um curso, aliás, uma formação em psicologia clínica que é alinhado com a prática baseada em evidências para quem é estudante de psicologia e para quem é psicólogo. Então, bora com a gente lá, são vários cursos, clubes do livro, é uma assinatura para quem quer colar com as melhores evidências. E fiquem de olho, porque vira e mexe, a gente lança um curso novo e tem períodos promocionais. Se vocês permitirem, a gente até coloca o link aqui embaixo. Então, quem assistiu a este vídeo, a gente vai dar desconto, então, de 25%, para quem é psicólogo, lá no IPA-Psi, e 50% para quem é estudante de psicologia, quem é graduando, fechou? Então, só chamar a gente nas redes sociais que a gente dá esse desconto. E obrigado pela oportunidade, gente. Bacana demais, eu te agradeço. Muito obrigado. Pessoal, não esqueçam então de seguir o Luminous Podcast em todas as redes e curtir esse vídeo e compartilhar para que mais pessoas possam assistir essa mensagem. Muito obrigado por estarem com a gente até agora e até o próximo episódio. Falou. Tchau, tchau.